resultado que a maioria das pessoas que te ensina tráfego orgânico não tem. Maioria das pessoas. Aqui ele tá começando a bater no mercado, né, cara? Vou deixar o subir dos putos, mas eu vou fazer ele como empresário. Eu não contrataria um cara com perfil de gestor de tráfego para fazer algumas dessas coisas. O grande risco que esse cara corre é o mesmo que o Sobral tá correndo, que é o que eu falei agora há pouco. Então, assim, pode ser tiro no pé pro cliente dele também. Tanto pro cliente dele, quanto para ele, a vantagem e o risco é o mesmo. E a pessoa fala, ah lá, mais um que faz de tudo, mas não é bom em nada. É arriscado. Então, nesse vídeo aqui, eu vou reagir a um dos movimentos mais polêmicos do marketing digital nas últimas semanas, nos últimos meses, que é o Pedro Sobral, o rei do tráfego pago, indo para o tráfego orgânico. E eu já vou mostrar aqui, tá muito polêmico isso, os alunos dele estão defendendo ele, os social medias estão atacando nas redes. Mas se você é novo nesse canal, meu nome é Bruno Fagion, eu fui consultor da McKinsey por alguns anos. McKinsey é uma das maiores consultorias, é a melhor consultoria de estratégia de empresas do mundo. Só que eu trabalho há 8 anos na internet e eu criei esse canal aqui para falar sobre estratégia de empresa. E eu acho que essa estratégia do Sobral é complicada. Eu vejo lados positivos, vejo lados negativos nela. Eu vou deixar meu veredito final pro final do vídeo, mas eu queria dar esse ângulo aqui nesse vídeo como, cara, se é uma boa estratégia para ele ou não. Mas antes, vamos aqui para as redes sociais, ver o que a galera tá falando, só para você entender por que esse movimento é tão polêmico. E se você não conhece o Pedro Sobral é um dos maiores nomes da internet, do marketing digital brasileiro. Ele meio que criou a profissão de tráfego pago. Não é bem assim, mas a gente já vai ver isso. E ele tem uma comunidade para formação de gestores de tráfego pago, gestores de anúncios, né? Eu acho que a última vez que eu vi tinha uns 30 mil membros, custa R$2.000 por ano. Então, só esse negócio dele já gera uns 60 milhões de reais por ano. E aí ele tem mentorias, tem masterminds, tem uma agência de tráfego. Então, é um grande nome da internet. É um nome importante no marketing digital brasileiro e o que ele está fazendo está incomodando muita gente. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver o que aparece de comentários bons. É impressionante como o gestor de tráfego pago do Pedro Sobral vai fazer ele ganhar dinheiro por vários motivos. Eu acho que ele vai ganhar muito dinheiro com isso também. Vamos entender essa polêmica com Pedro Sobral sobre tráfego orgânico. O debate surge quando o termo gestor de tráfego orgânico começa a ganhar destaque, gerando questionamentos. Será que realmente precisamos desse cargo? A função já parece ser exercida por social media sênior e copywriters, criando incertezas no mercado. Isso confunde clientes e gera um excesso de termos técnicos que só aumenta a sensação de que há muitos especialistas para poucas funções claras. Eu tenho uma perspectiva sobre isso também. Como é bom ser referência em ads, que você pode ditar tendência ou, ao falar uma coisa, causar discussão. Pedro Sobral falando sobre tráfego orgânico, embaralhando a mente do pessoal que segue ele sobre tráfego pago. Não existe campanha de tráfego pago boa com criativo ruim. E aí ele fala que é interessante a abordagem do Pedro Sobral sobre tráfego orgânico e que tem gente tacando hate por medo de cair por terra seu argumento charlatão para enganar cliente. Vamos ver aqui, será que Pedro Sobral está criando uma nova profissão novamente? Com esse novo lançamento dele, o gestão de tráfego orgânico? Uma desonestidade do Pedro Sobral para revender para a audiência dele. Algo totalmente sem sentido e ineficaz. Tenho uma opinião sobre isso também. Pedro Sobral está com os dias contando para lançar a nova profissão. KKK. Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Pelo que eu acompanhei, o Pedro Sobral está criando essa profissão. Eu quero falar sobre esse negócio de criar profissão também. Pedro Sobral está fazendo o que ele fez com a profissão de tráfego em 2018. Ela já existia e eram os profissionais de growth. O que ele está fazendo é colocar uma nova roupagem dentro da profissão de SEO para ser pioneiro e vender com muita facilidade. E ele está certo, tem que fazer isso mesmo, vai vender mais e se tornar criador do mercado. Então, no caso do Pedro Sobral, a operação dele é gigantesca. Ele tem muitos colaboradores, é uma grande empresa que precisa estar sempre faturando, senão pode prejudicar o caixa dele. Imagino que ali no custo mensal dele não deva ser menos de 200 mil. É muito mais, cara.
Riezer é o melhor do orgânico. Pedro Sobral é um oportunista. O tráfego orgânico é real sim, não é à toa que fiz 280 vendas em 15 dias. O Riezer, juntando as contas dele, tem 15 milhões de seguidores. Pedro Sobral, trabalhando com tráfego orgânico, só prova o que a maioria finge não enxergar. Tráfego pago não é salvação para uma empresa que não está bem posicionada no digital. Posicionamento e relacionamento é construído no orgânico, o pago só potencializa um orgânico bem feito. Bom, polêmicas, vamos ver direto da fonte, que o Pedro Sobral fez uma live sobre isso, eu quero fazer o react dela, com esse foco de estratégia, mas também falando minha impressão do que vai acontecer com o mercado a partir de agora, se esse é ou não um bom movimento para ele, o que acontece com os social medias, não sei como é que fala. Então bora lá. Aí agora você vai me dizer assim, pô Pedro, mas eu nem domino direito esse negócio de tráfego pago, você vai falar de tráfego orgânico. Mas você vai ver que essas duas artes, esses dois conteúdos, eles são muito mais intimamente ligados do que você imagina. E desde já eu quero fazer um super alinhamento com você. Que na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Extraordinariamente fora do ordinário, na próxima terça-feira nós teremos uma aula que vai acontecer às 8 horas da noite. Então não teremos aula às 3 horas da tarde, teremos uma aula às 8 horas da noite, onde a gente vai falar sobre como que você dobra o seu faturamento vendendo gestão de tráfego orgânico. Então vamos lá, primeira coisa aqui, ele tá fazendo um link com a audiência dele, porque aqui ele tá falando com a audiência dele, né? Ele tá falando com as pessoas que já gostam dele. E ele tá fazendo esse link do tráfego pago com o tráfego orgânico, que é inteligente, porque ele tá falando com gestores de tráfego pago. E aí ele posiciona o possível produto dele, que ele provavelmente vai lançar, falando como dobrar as suas vendas como gestor de tráfego. Então, primeiro pedaço de contexto aqui que é importante entender é que o Sobral, ele vende dinheiro. Ele ensina uma profissão, que é gerir anúncios para os clientes dele, e ele, vamos dizer, o ponto de venda dele é você pode ganhar até tanto praticando essa profissão. E aí ele tá falando, com essa minha nova pegada aqui, não vou nem chamar de novo produto, porque eu não sei se é um produto ainda, ele tá falando, você pode dobrar o seu faturamento da sua agência, do seu freelance, então já tem uma coisa interessante aqui. Parecido com o tema da aula de hoje. Pois é, a aula de hoje, quero que você encare ela como um esquenta para essa aula do dia 22, tá? Se a pessoa não assistir a aula de hoje, vier só na aula do dia 22, tá tudo certo, mas garanto para você que você vai ser beneficiado, você vai já estar um passo na frente se você assistir a aula do dia 22, já tendo visto o conteúdo de hoje, tá? Então, quero lembrar você que na descrição deste vídeo, nós temos o link para você se cadastrar para assistir essa aula, tá? Por que eu tô fazendo o react dessa aula, se ele vai dar outra? Porque isso aqui não é uma aula, isso aqui é ele explicando o que é esse negócio de gestor de tráfego orgânico, que é essa nova profissão que ele tá inventando, e meio que se explicando até de alguma forma, né? Tipo, vocês vão ver aqui que ele se explica várias vezes, tipo, por que você tá ensinando isso pra gente? Se o negócio não era só tráfego pago, então é por isso que eu tô reagindo a isso, porque esse vídeo aqui eu acho que é o mais relevante pro posicionamento dele. Ativamente fazer uma mudança acontecer no mercado. E eu acredito que mais uma vez nós vamos fazer uma mudança acontecer no mercado. Pedro, mas eu tô começando agora nesse universo, meu Deus do céu, você já vai entregar um outro conteúdo? Calma. Respira, jovem padawan. O que você tem que saber agora? Agora você tem que saber o seguinte. Primeiro, toda terça-feira eu tô aqui dando aula ao vivo. Há 307 semanas. Mais de 307 semanas, pra falar a verdade, porque tem Então aqui ele tá se explicando pro cara que tá chegando agora, que não é o público dele nessa live, acho que aqui começa. Da aula de hoje, ela é uma introdução àquilo que a gente vai concretizar na próxima terça-feira, dia 22, às 8 horas da noite. A primeira pergunta que eu quero fazer pra você é, qual que é o resultado dessa conta aqui, tá? Vou colocar uma continha na tela e eu quero que você me diga a resposta. Qual que é o resultado dessa conta aqui? Vou colar ela aqui na tela pra você, peraí que ela tá vindo. Ó, aqui, ó. Alguém saberia, assim, de cabeça, me dizer, rapidamente, qual que é o resultado disso daqui? Alguém poderia me dizer? Opa, peraí que eu tenho que dar um zoom out, né? Assim, de cabeça, assim, pô, coisa fácil. Você saberia me dizer? Difícil, né? Agora, e se eu te trouxer essa mesma conta, mas eu fizer o seguinte com você aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Tem um delayzinho quando eu copio uma imagem. Se eu transformar essa conta nisso daqui, ó. Você sabe me dizer agora o resultado? Fala pra mim no chat, por favor. É zero, né? Agora é zero. Tá meio óbvio, né? Pô, zero. Resultado é... Deixa eu colocar meu óculos aqui, muito boa. O resultado é zero. Por quê? Porque qualquer coisa multiplicada por zero é zero. Por que eu tô te contando isso? Outro dia me perguntaram o seguinte. Pedro, o tráfego pago, ele seria o coração do marketing digital? E eu parei, pensei, tava mostrando pra Priscila. Eu falei assim, pô, Pri, você acha que... Priscila é minha esposa, né? Minha sócia também. Eu falei, pô, Pri, você acha que o tráfego é o coração do marketing digital? Aí a gente pensou e eu cheguei à conclusão que não é. O tráfego, ele seria alguma coisa que faz o sangue bombear mais rápido pelo corpo. Ele aumenta a velocidade e a quantidade de nutrientes que passam pelo corpo. Então o tráfego, desculpa se tem crianças na sala, se elas tiverem elas não vão saber o que é, mas o tráfego é como se fosse o Tadalafila, acho que esse é o nome, o Tadalafila do corpo humano. Ele aumenta o calibre das suas veias, ele aumenta o poder de circulação. Ou seja, o tráfego, ele é um intensificador. Tá bom. Daquilo que já existe. A gente aumenta o potencial que já existe. Como assim, Pedro? Ué, imagina que eu não tenho produto nenhum, eu não produzo conteúdo nenhum nas minhas redes sociais. Faz sentido eu investir em tráfego pago? Difícil.
Até pode ser, mas tem gente que anuncia tráfego frio e dá resultado. Sim, mas essas pessoas normalmente elas estão passando pela moda passageira. É uma coisa que funciona durante um tempo, para de funcionar. Aí para de funcionar um tempão. Eu tô falando de criar um negócio sólido, da gente trabalhar pra uma empresa que tem algo sólido. Pô, não vai funcionar, né? Então vocês descobriram agora por que o nome é Subido, né? Mentira, não é por isso. Mas... Pra quem não sabe, Subido é meio que a marca dele. E aí tem a questão do Tadalafila aí, né? Então, assim, ó, acho que primeiro ele tá setando o contexto aqui. Eu não vou fazer uma análise da narrativa, mas primeiro ele tá setando o contexto aqui de, ó, eu ensino tráfego pago a vocês desde 2018, mas o tráfego pago só funciona se tiver substância por trás. Então, a analogia que eu uso pra falar sobre isso é que o tráfego pago é o combustível. Você pode jogar ali na churrasqueira, né? Ele vai pegar fogo mais rápido, vai pegar um fogo maior, mas se não tiver lenha embaixo, se não tiver carvão, vai ser um fogo que apaga muito rapidamente e não constrói nada de substância, não faz churrasco, né? Então é meio que isso que ele tá falando aí. Provavelmente para setar o contexto pra turma dele de, cara, tráfego pago é importante, mas ele depende de um negócio antes, que é o conteúdo que é feito. Voltando aqui. Então, o tráfego pago ele é esse intensificador de alguma coisa que já existe. Nós precisamos aumentar o fluxo de alguma coisa. E quando o tráfego orgânico ele é bem feito, o seu trabalho como gestor de tráfego fica um chuchuzinho. Alguém aqui tem um cliente que é bom de orgânico e você fala assim, nossa, é realmente muito mais fácil fazer o tráfego dessa pessoa. Manda um eu no chat, por favor. Eu vou pegar aqui o chat e vou colocar ele na minha tela pra galera ver a quantidade de gente que vai mandar. Ó. Eu tenho dois, eu tenho. O que acontece? Eu hoje tenho uma agência de tráfego pago. Então eu tenho uma agência ali, a gente tem os nossos 40 e poucos clientes, não é o meu principal negócio, mas é um negócio que fatura aí seus múltiplos milhões por ano. Então eu tenho ali poucos clientes, mas eu tenho bons clientes. E hoje eu só fecho clientes na minha agência que tem uma produção de conteúdo, que tem um bom tráfego orgânico. Por que eu faço isso? Aí presta atenção, porque eu tô falando com você que quer aprender sobre o universo dos anúncios online. Eu fecho clientes que tem um bom orgânico, porque o meu trabalho como gestor de tráfego para um cliente que tem um bom orgânico é extremamente mais fácil. Agora, responda a primeira pergunta dessa aula pra você, o primeiro tópico, né? Que é, por que o tráfego orgânico importa para um gestor de tráfego? E eu quero que você me responda. Se você hoje dominasse o tráfego orgânico, isso te ajudaria a fazer o quê? Como um gestor de tráfego pago. Então hoje você domina o tráfego orgânico. Isso te ajuda como? Vamos dizer assim, que eu vou te entregar aqui a pílula do tráfego orgânico pra você comer. Aí você comeu a pílula do tráfego orgânico, você domina agora as habilidades de produção e distribuição de conteúdo. Não só criar, mas fazer esse conteúdo chegar nas pessoas, criar o conteúdo certo. Isso te ajudaria como? Pô, uma bola de neve. Aumenta em todos os sentidos. Eu domino os dois. Engajamento. Economizar tempo e dinheiro, aumento de público. Vocês estão pensando muito no resultado de ferramenta. Eu quero dar um passo antes, tá? Primeiro, vamos dizer assim, você vive num mundo em que você consegue acessar a conta de anúncio de qualquer pessoa que existe e vasculhar a conta de anúncio dessa pessoa. Pô, ia ser muito fácil eu fechar clientes. Porque imagina só que você consegue abrir essa tela, que é a conta de anúncio de qualquer pessoa do mundo. É liberado isso. Você não consegue editar, mas você consegue abrir a conta de anúncio das pessoas. Imagina quão incrível seria isso pra você prospectar. Imagina essa possibilidade. Ia ser incrível. A gente ia fuçar na conta de anúncio das pessoas, ia descobrir o que elas estão fazendo de errado, ia chegar com soluções, essa pessoa ia olhar e dizer assim, uau, essa pessoa manja, eu vou contratar essa pessoa, ele manda bem. Você concorda comigo que seria incrível? Agora, você tem que entender o seguinte, nós temos essa possibilidade com o tráfego orgânico. No tráfego pago eu não consigo acessar a conta de anúncios da pessoa, mas no tráfego orgânico eu consigo acessar qualquer rede social da pessoa. Então, ó, por enquanto, ele tá construindo um argumento pro público dele, que são gestores de tráfego pago, de que se eles aprenderem o tráfego orgânico, eles vão ter algumas vantagens. E a gente já vai ver quais são essas vantagens, mas ele tá encaminhando para um lado de, ó, o tráfego orgânico é mais público, ele é mais visível. Você não consegue saber quem está fazendo o tráfego pago bem ou mal. Você pode tentar inferir, mas você não consegue olhar para um cliente e falar, puta, o tráfego pago dele está ruim, porque você não tem acesso às métricas. O orgânico já é mais fácil. Você sabe não só se o conteúdo está bom ou ruim subjetivamente, mas você consegue olhar métricas. Qualquer rede social, eu consigo abrir a rede social, eu consigo ver quais são os resultados que a pessoa tem, quais são as thumbnails, consigo ver quais são o número de visualização, o número de inscritos, consigo abrir o Instagram, consigo ver os engajamentos das pessoas, eu consigo ver a estratégia que ela tá usando, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Então, a habilidade de tráfego orgânico te dá um super poder de fechar clientes, porque a maior parte das vezes, quando a gente tá falando de fechar clientes assim, e eu tô sendo bem simplista aqui com você, tá? Mas quando a gente pega os princípios básicos de fechar um cliente, a gente tem que encontrar o perfil certo do cliente, eu tenho que fazer uma bela pesquisa sobre aquele cliente antes de abordá-lo, eu tenho que gerar valor para essa pessoa na minha prospecção e eu tenho que fazer uma abordagem personalizada para ela. Esses 4 fatores são uma boa prospecção. Normalmente eles Cara, uma dica aqui, se você é profissional de serviço, eu tenho um negócio há 8 anos, chega um monte de gente querendo oferecer coisa. Cara, eu não tenho tempo pra... Eu sou pequeno comparado com ele, por exemplo. Eu não tenho tempo pra entrar numa call pra ver se você é bom. Então, assim, ou você tem muito conteúdo, é um grande expert do mercado, mas se você tá começando, não é o caso. Então, o que eu faria, tá? Eu faria isso que ele falou, cara. Já oferece sugestões de melhoria ou melhor, dependendo do tipo de serviço que você faz,
já entrega uma prévia do produto pronto, com o conteúdo da pessoa. Então, por exemplo, se você é social media e quer trabalhar comigo, cara, já me manda, por exemplo, pega um conteúdo meu e cria carrosséis para eu postar no Instagram. É só uma dica, tá? Em vez de falar, você quer conhecer o meu serviço de carrosséis? Não. Tem infinitas pessoas querendo falar comigo. Não... Tipo, faz o que ele falou. Caracterizam uma boa prospecção. Um dos fatores, presta atenção, é você tem que gerar valor pra essa pessoa. Eu tenho que agregar valor pra ela. Como eu não consigo acessar a conta de anúncios dela pra gerar valor, tudo bem que eu consigo usar a biblioteca de anúncios, entender se ela já anuncia, se ela não anuncia, até consigo ver se ela tá fazendo alguma cagada no tráfego pago sem acessar o gerenciador dela. Mas uma das maneiras mais fáceis que existem da gente gerar valor pras empresas é dominando o tráfego orgânico. Se eu domino o tráfego orgânico, a habilidade que eu tenho de gerar valor pras empresas na hora de prospectar, mesmo que seja pra vender o serviço de tráfego pago, aumenta e aumenta demais. Outro ponto, me ajuda muito a fechar clientes por um serviço e vender outro. Eu posso fechar o cliente pelo tráfego pago e vender o orgânico. Ou, o que eu acredito que vai começar a acontecer muito, tá? É você fechar o cliente pelo orgânico, e eu já vou te explicar o que exatamente você pode vender. Não estamos falando só de vender post, você não tem que dominar Photoshop, Canva, edição de vídeo, nada disso, tá? Eu vou trazer pra você um conceito diferente de tráfego orgânico que você vê por aí. Então, vai te ajudar você a fechar o cliente pelo tráfego orgânico, gerar um pouco de resultado pra ele e depois vender o serviço de tráfego pago. Tem muita gente que não tem presença digital nenhuma. Se a pessoa não tem presença digital nenhuma, ela tá fazendo o quê? Ela tá fazendo a conta vezes zero. Cabe a você ter um parceiro ou uma indicação de um serviço, ou você entregar esse serviço para que a pessoa saia do zero, para que ela tenha o que impulsionar, né? A gente chama o tráfego pago de impulsionar, turbinar. Se eu não tenho nada para impulsionar, para turbinar, eu não posso fazer o meu trabalho. Quantos clientes você deixa de fechar, você deixa de abordar porque você não consegue oferecer essa... Aqui eu acho que ele traz uma questão que eu acho que vai ser fundamental para entender a estratégia dele. Existe, em toda empresa, existe uma cadeia de eventos que tem que acontecer para alguma alavanca dar certo. Então, ele ensina, até hoje, a alavanca do tráfego pago, que serve para quê? Para botar combustível na fogueira. Não é nem lenha, né? A lenha é o conteúdo orgânico, é para botar combustível na fogueira, para ir mais rápido, para espalhar muito rápido uma mensagem que, se for boa, vai dar muito resultado, e se for ruim, não vai dar resultado nenhum. E se não houver mensagem, você está jogando combustível ali numa churrasqueira, numa fogueira vazia, não vai funcionar de nada. Então, assim, todo gestor de tráfego tem uma dependência do conteúdo orgânico do cliente dele. Quanto melhor for esse conteúdo orgânico, melhor vai ser o resultado que o gestor de tráfego vai trazer, porque ele vai estar espalhando mais uma mensagem, um conteúdo que é melhor. E aí ele está trazendo isso para mostrar, vou te mostrar aqui as formas que você vai ganhar dinheiro com isso, você vai poder trazer novos clientes, você vai poder oferecer um serviço a mais e cobrar mais por isso. E a gente já vai ver que, na verdade, o que ele está fazendo aqui é revelando a estratégia dele, entendeu? Na verdade, a gente já vai ver. É legal isso. Diversa gama de serviços para os clientes. E aí, se eu posso vender mais de um serviço, eu tenho o superpoder de fazer o quê? De aumentar o meu ticket médio. O quanto que eu cobro em média pelos meus clientes. Eu tenho uma visão muito forte pro ano que vem na minha agência de tráfego pago de não fechar tantos novos clientes, mas de agregar outros serviços para os mesmos clientes. E aí, claro, para que isso aconteça, eu preciso aumentar o meu ticket médio entregando outros serviços e reter os clientes. E aí eu garanto para você, parte do meu sucesso como gestor de tráfego pago se deu, principalmente antes de eu produzir conteúdo, antes de 2018, grande parte do meu sucesso se deu ao fato de que eu estava muito envolvido na produção de conteúdo do expert, da pessoa da empresa para a qual eu trabalhava. E aí, quando eu comecei a vender meu serviço de tráfego pago para outras empresas, eu agregava muito, entregando, dando o pitaco profissional, como eu gosto de falar. Eu não estava sendo pago para aquilo, mas eu tinha vários pitacos, várias ideias de conteúdo que as empresas para as quais eu trabalhava, as empresas que contratavam meu serviço de tráfego pago, eu tinha dezenas de pitacos na estratégia de conteúdo dessas empresas. Ideias de conteúdo, ideias de posicionamento, ideias de estratégias de conteúdo, de comunicação que essas empresas poderiam utilizar. E aí, quando eu entregava essas ideias, quando eu estava entregando para a empresa algo que tangencia o tráfego pago. Então imagina que eu tenho aqui o tráfego pago e eu tenho na volta várias habilidades que tangenciam o tráfego pago. Como que eu deixo de ser só o apertador de botões? E nada de errado com ser o apertador de botões. Dá pra ganhar muito dinheiro sendo apertador de botões, mas eu decidi, eu não quero ser só apertador de botões, eu quero ser mais bem pago. Então como que eu deixo de ser só apertador de botões e viro uma pessoa mais tática ou uma pessoa mais estratégica, dominando essas habilidades tangenciais? E o tráfego orgânico é uma delas, assim, de longe. O que ele tá falando aqui, gente, também é interessante. Ele ainda tá persuadindo a audiência dele de que eles devem aprender isso. E o que ele tá falando aqui é uma coisa interessante, que é o seguinte. Ele tá falando que para ele ser um bom gestor de tráfego, que é o que o cliente dele ele tem que dominar o orgânico. Então, é tipo assim, para você ser um bom personal trainer, você tem que também ter noção de nutrição e de fisioterapia. Você pode ser um personal trainer que passa treino? Pode, mas se você quiser ser melhor, ser mais estratégico, ter clientes melhores, mais exigentes e também que estão dispostos a pagar mais, que treinam melhor, treinam mais, você tem que dominar essas áreas adjacentes. Não quer dizer que você vai ser fisioterapeuta ou ser nutricionista. No caso dessas áreas da saúde, você nem pode, porque você tem que ter licenças, formações para isso, mas você tem que saber, entendeu? Porque às vezes você dá o treino, a pessoa está treinando, não está dando resultado porque ela está comendo tudo errado. Ou está dando resultado, mas aí a pessoa se lesiona, que seria uma noção de fisioterapia, né? E aí ela fica 6 meses sem treinar.
Então, você não vai ser um profissional bom se você não manjar dessas coisas. E aí, o que ele está dando a entender aqui é o seguinte. Para você ser um bom gestor de tráfego, você tem que... De tráfego pago, né? Você tem que dominar e até ajudar os seus clientes com essas áreas de posicionamento, estratégia de conteúdo, redes sociais, mas você não vai cobrar por isso necessariamente. E aí, daqui a pouco ele vai te mostrar que dá para você cobrar, porque é isso que ele está criando. De longe. Por quê? Porque quando eu domino o tráfego orgânico, eu vou ter mais resultado no tráfego pago. Que aí é todas as consequências do que vocês trouxeram aqui, muito inteligentemente. De, pô, se eu tenho um orgânico bom, eu vou pegar lá meus públicos, e aí eu vou pegar o tamanho do meu público de envolvimento aqui, pô, eu vou ter um público personalizado muito maior. Eu vou ter um número de pessoas, eu tenho aqui 1.9 milhões de seguidores, eu tenho 1.1 milhões de inscritos no meu canal do YouTube. Se eu abrir aqui o meu LinkedIn, cara, meu LinkedIn é gigante, eu tenho, sei lá, 80 mil, acho, não sei nem se já não passou disso, não passou, 90 mil seguidores no meu LinkedIn. Então, assim, eu tenho uma audiência, um público personalizado aqui muito grande. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, o meu envolvimento com o meu Instagram, pegar um público de Instagram, deixa eu pegar os públicos completos aqui. Pode ser até os mais recentes, ó. Você vai pegar aqui salvou publicação 365 dias, são 300 mil pessoas que salvaram publicação minha nos últimos 365 dias. Então, assim, são públicos colossais. E isso daqui vai fazer com que o tráfego pago fique muito mais fácil. Ó, o meu envolvimento aqui nos últimos 3 dias no Instagram. Nos últimos 3 dias, 150 mil pessoas. Então, ó, o meu envolvimento 365 dias aqui, ó. 9 milhões a 10 milhões de pessoas. Então tudo isso daqui é fruto da minha produção de conteúdo. Claro que cada marca vai ter as suas devidas proporções, mas com certeza você já ouviu falar que o lead tá ficando mais caro. Tá ficando cada vez mais difícil. E é verdade, tá ficando cada vez mais caro. Para as pessoas que não estão fazendo ações para remar contra a correnteza. O tráfego pago é uma correnteza, ele tá tentando nos puxar para trás. E nós temos que encontrar forças e recursos para que a gente reme contra a correnteza. E o tráfego orgânico é uma delas. Enquanto todo o mercado... Então vamos lá, gente. Tem algumas coisas que eu queria mostrar aqui. Eu vou até puxar o quadro branco para mostrar para vocês, tá? Tem o Pedro Sobral. E você tem o público dele. Tá? O público que são gestores de tráfego. E esse público aqui, ele tem desafios. Um desses desafios é clientes com conteúdo ruim. E aí você está jogando combustível numa lenha molhada ali, vamos dizer. Você está jogando ventilador num negócio, né? Você está espalhando uma coisa ruim. Não vai funcionar, não vai converter. E esse é um desafio porque... o cliente dele vai chegar, pô, você me falou que se eu investisse em tráfego, eu ia ganhar mais dinheiro e não tá dando muito certo, eu só tô pondo dinheiro aqui. Esse cliente aqui é uma bucha pro cara. Existe um outro problema que esse cliente dele tem, que é o CAC, o custo de aquisição de clientes, ou o lead, tá mais caro. Tá? Isso aqui acontece por causa do jeito que essas empresas, o Google, o Instagram, vendem seus anúncios. É por leilão. Quanto mais gente tem investindo nessas mídias, mais caro fica o CPM e o lead, né? O CPM é o anúncio aparecer ali. O clique fica mais caro, o lead fica mais caro, fica tudo mais caro. Por quê? Porque tem mais gente investindo. Se você tivesse entrado no Instagram em 2020, as pessoas usavam provavelmente o mesmo tanto de celular por dia que hoje, não mudou tanto, mas tem muito mais gente anunciando, porque ficou óbvio que o marketing hoje está na internet, mesmo para empresas grandes, mesmo para bancos, empresas multinacionais, gigantes, que antes não investiam tanto nisso, hoje elas estão colocando dinheiro lá e elas colocam dinheiro gordo, porque elas têm modelos de negócio maiores, mais sustentáveis. O que eu estou vendo que ele está levando essa discussão aqui, ele está falando com o público dele, que são os gestores de tráfego, que o seu trabalho está ficando mais difícil. Você tem clientes ruins, você tem um lead mais caro, e ele vai falar provavelmente que tem a solução para isso, que é o tráfego orgânico. Então vamos voltar lá pro vídeo. Reclama de resultados caindo, eu vejo os meus resultados subindo. Porque é subida, né? Respeita. Então, badunts, tá? Então, você vai ter mais resultados... O cara da Tadalafila. Tráfego pago quando você domina o orgânico. E você tem menos trabalho no tráfego pago. Alguém aqui, por favor, manda pra mim no chat. Alguém aqui já recebeu a reclamação de os leads não estão vindo qualificados? Alguém já recebeu essa reclamação? Pô, tô gerando mensagens pra uma loja. Não, as pessoas... Tem outra aqui, né? Leads qualificados. Mais fácil conseguir leads qualificados se a empresa, o cliente do gestor de tráfego faz um trabalho bem feito de orgânico. As que estão mandando mensagens não estão qualificadas. Alguém já recebeu isso? Quem nunca? Eu, vixe, demais. Pois é. Isso acontece por duas situações. Situação 1. O cliente não sabe converter os leads. Ele não tem um bom time de vendas. Então não importa quantas pessoas você jogue pra lá, se a pessoa não chegar no chat assim, por favor, me vende! Pelo amor de Deus, vende pra mim. Ele vai dizer que o lead não é qualificado. Não, tem que quebrar a objeção, tem que oferecer o produto, tem que fazer um follow-up. Não, esse lead não é qualificado.
Agora, pode ser que isso esteja acontecendo, mas pode ser que o lead também não seja qualificado. E é óbvio que a gente tem leads qualificados e leads qualificados. Para você gerar os leads mais qualificados que existem, uma das principais maneiras é você trabalhar essa audiência anteriormente. É você ter uma audiência, é você atrair uma audiência de pessoas para os seus perfis, para suas redes sociais. Tá? Então, vai dar menos trabalho no tráfego pago, porque você vai conseguir gerar mais resultado com menos esforço. Olha que coisa maravilhosa. E aí, no final das contas, você vai ter o domínio completo sobre o jogo da audiência. E aí eu até quero trazer uma imagem aqui que eu boto em muitas das minhas palestras, quando me perguntam assim, Sobral, tráfego pago ou tráfego orgânico? O que é o melhor? Porque tem gente que faz essa comparação infantil, né? O que é melhor, tráfego pago ou tráfego orgânico? E aí eu trago essa imagem aqui, ó. Que eu falo, no jogo da audiência, o tráfego pago é um criador de tráfego orgânico e o tráfego orgânico é um criador de tráfego pago. Então a gente tem a seguinte imagem aqui, que são essas duas cordas que no final elas estão se unindo. Então o tráfego pago e o tráfego orgânico, eles formam audiência. Eu falo para as pessoas que 30% das pessoas que vêm assistir minha aula ao vivo aqui são pessoas que vieram do tráfego pago. Olha que louco, 30% de vocês vêm do tráfego pago. Aí você vai dizer assim, o seu orgânico é muito melhor, né? Porque 70% de vocês vêm do tráfego orgânico. Aí você vai falar assim, o orgânico é muito melhor. Mas aí agora pega o pulo do gato. Um dia, os 70% já foram os 30%. Pedro, como assim? Você chegou hoje aqui, talvez pela primeira vez, você viu um anúncio meu na internet. Aí você se interessou, você falou, vou ver a aula desse cara. Aí você veio. Aí você veio do tráfego pago. Beleza. Agora, semana que vem você pode voltar, sem ter que ver nenhum anúncio meu. E aí você veio do tráfego orgânico. Então eu só tenho esse 70% que veio do tráfego orgânico, porque um dia eu transformei o tráfego pago em tráfego orgânico. E aí eu tenho aqui no meu perfil do Instagram a minha audiência. Existe um negócio que eu queria até mostrar pra vocês, tá? Muita gente fala de marketing boca a boca. Aqui no Brasil não falam tanto, mas geralmente a galera mais iniciante no empreendedorismo fala de marketing boca a boca, né? Por que a galera gosta disso? Porque basicamente chega cliente sem esforço. O meu negócio, pessoal, eu tenho um negócio lá fora de cursos preparatórios para entrevistas de consultorias estratégicas. 50% do meu negócio vem de boca a boca. Eu consigo metrificar isso. Só que o que a galera não percebe é que o boca a boca ele tem que vir de algum lugar. Porque o cliente que indicou o meu negócio para outra pessoa, ele tem que ter me achado de algum jeito. E mesmo que ele achou por indicação boca a boca, esse cara aqui tem que ter me achado de algum jeito. No meu caso, eu uso só tráfego orgânico. Tá? Posso até fazer um vídeo no canal sobre por que eu não uso tráfego pago. Acho que eu estou deixando um pouco de dinheiro na mesa, mas no meu nicho não é tão relevante assim o tráfego pago. E aí, o que o Sobral está falando é, beleza, vamos dizer que veio X% aqui, uma parte tem que vir de tráfego pago. É verdade? Não é 100% verdade. No caso dele foi, então ele começou com tráfego pago, aí a galera começa a assistir o conteúdo dele e hoje ele tem um marketing boca a boca fudido também. E essas coisas se retroalimentam. Às vezes a pessoa não fala, compre o curso dele. A pessoa fala, vá ver a live semanal dele. Ou a pessoa fala, tem um cara chamado Pedro Sobral, que é muito bom. E aí, um dia depois, até porque o seu celular meio que eles falam que não te ouve, né? Mas é bizarro. Então vamos supor que o seu celular te ouça, né? Ele faz alguma coisa parecida com isso. Aí no outro dia aparece um anúncio do Pedro Sobral. Então isso ajuda o tráfego pago dele também. E o tráfego pago ajuda o orgânico. Então essas fontes de tráfego se retroalimentam. Eventualmente, você pode ter um negócio tão bom que ele vive de boca a boca. Isso aqui vai declinar com o tempo, né? Então vamos dizer que você tem um negócio aqui desse tamanho e você resolve parar de fazer marketing orgânico ou pago. O boca a boca vai declinar com o tempo, mas você ainda tem um residual bom. Mas você tem que fazer isso e isso para alimentar isso, e essas coisas vão se alimentando. E uma coisa, o que a galera chama de branding é basicamente para gerar isso aqui. É para gerar pessoas recomendando o seu negócio, porque esse é o melhor lead que tem, é o melhor tipo de recomendação que existe. Então, só para ficar claro o que ele falou e juntar com esse papo do boca a boca, porque eu quero fazer um vídeo sobre isso também. Como é que você cria boca a boca? Porque não é trivial e é muito bom. Demora. Orgânica. Beleza, mas eu anuncio para essas pessoas. Por quê? Porque eu tô o tempo inteiro transformando tráfego pago em tráfego orgânico e tráfego pago. Tráfego pago em tráfego orgânico, tráfego orgânico e tráfego pago. Se eu pegar meus números do último ano de vendas, eu faturei 14 milhões de reais, 14 milhões, só com tráfego orgânico. É um excelente resultado. É um resultado que a maioria das pessoas que te ensina tráfego orgânico não tem. Maioria das pessoas. Aqui ele tá começando a bater no mercado, né, cara? Cara, eu acho que ele tá sendo muito esperto em fazer isso. Eu acho que tem um risco, esse movimento dele, que eu já falo qual é, mas eu acho que ele tá sendo muito esperto porque quem que tá posicionado em tráfego orgânico hoje no Brasil? Lá fora é muito grande o tráfego orgânico, tá? É maior que o pago. Aqui no Brasil todo mundo na internet usa pago. Lá fora
Eu não vou falar que todos os grandes usam orgânico, mas tem uma parcela relevante dos players grandes de marketing digital, de cursos, inclusive de negócios locais, tal, que só usam orgânico. E por quê? Por causa que o custo do lead está subindo. Lá nos Estados Unidos, e meu negócio é lá, então eu sei disso, o custo do lead é ainda mais caro, é muito mais caro, porque o mercado já é mais maduro. Então, talvez ele já esteja prevendo esse movimento de o tráfego pago ficar cada vez mais complicado. Ele nunca vai sumir, mas ele pode ficar complicado, ele pode ficar inviável para algumas empresas de margem baixa, empresas pequenas, ou menos viável, né? E aí o que eu acho que ele percebeu, tá? Essa frase aí me remeteu a isso. Ele não tem ninguém muito forte de orgânico no Brasil, de pessoas que ensinam bem. Então, assim, tinha os caras de SEO que ficaram para trás. SEO é ranquear nas buscas, né? Que é o principal canal do meu negócio. Tem os caras de Instagram, TikTok, mas tipo, beleza, se eu quero fazer uma conta de Instagram, tudo bem, mas às vezes eu não quero fazer uma conta de Instagram, eu tenho um negócio que vende, sei lá, móveis. Puta, é Instagram que eu tenho que fazer ou é outra coisa? Blog, é otimizar o Google Maps. Então eu acho que ele tá sendo esperto. Que ensina sobre tráfego orgânico não tem esse resultado. Ah, mas é porque você usa o tráfego pago também. Sim, e daí? E é isso que eu quero te ensinar a fazer. Pra que a gente não fique com esse negócio. Ah, não, é só orgânico. Ah, não, é só pago. Não. Nós vamos usar os dois. Por quê? Porque a gente tá jogando o jogo da audiência. E se você sabe jogar o jogo da audiência, você dominou o mercado. E aí eu afirmo pra você com toda certeza. Quem domina a criação de audiência domina o mercado. Pega todas as pessoas que mais vendem. O que elas têm em comum? Elas têm uma boa audiência. E agora, como que você se beneficia disso? Entendendo o seguinte. Tá fazendo sentido o que eu tô falando pra você? Tá fazendo? Porque eu preciso te mostrar que isso é uma oportunidade que talvez tava na sua cara o tempo todo e você não tinha percebido assim, pô, real. Talvez eu tenha mesmo que aprender essa parada aí. Talvez eu não tenha que ficar só focando no gerenciador e tenha que abrir um pouco mais meu horizonte. Total, beleza. Então vamos nessa. Agora. Cara, sabe o que é legal disso? Tentar fazer uma síntese do que ele falou até agora, tá? Ele tá falando com o público dele que são gestores de tráfego. Deixa eu até tentar ilustrar isso aqui. Isso é pra qualquer profissão, tá? Mas inclui gestores de tráfego. Existe uma hierarquia que é o cara operacional, tá? Tem o cara tático e tem o cara estratégico, tá? Então, o que é o operacional? No caso da gestão de tráfego, o cara operacional é o que ele chama de apertador de botão, tá? Então por exemplo, se eu contrato um gestor de tráfego, eu dou os anúncios para ele, eu falo qual o público, qual a estratégia, e aí ele vai lá e implementa na plataforma, tá? Por que eu contrataria um cara desse? Porque eu não quero aprender a plataforma, eu não quero saber se o Zuckerberg mudou o layout do negócio, aí eu tenho que reaprender tudo, né? Beleza. O que é o cara tático, tá? O cara tático é o cara que vai chegar e vai falar, puta, beleza, Bruno, mas tem Black Friday. O que você vai fazer para Black Friday? Meus outros clientes estão fazendo isso. Então ele criou uma tática, como se fosse uma campanha aqui. O que mais que ele vai fazer? Ele vai fazer, pô, Bruno, você quer falar com... Você tá com esse YouTube novo de empreendedorismo, tal, você quer falar com empreendedores? Vai ter um evento de empreendedorismo no Expo Center Norte. A gente pode fazer um anúncio de geotargeting ali com um raio de 2 km e pegar essa galera desse evento. E aí, o que é o cara estratégico, tá? O cara estratégico é o cara que ele chega e fala... Bruno, eu acho que o tráfego pago para você só vai fazer sentido depois que você tiver um produto para vender, porque aí você consegue monetizar nesse produto e desde que você tenha esse tipo de linha de conteúdo. Então, por exemplo, você precisa agora, no momento do seu negócio, chegar em novos empreendedores, que é a minha intenção com esse canal, né? E eu consigo criar uma audiência se você fizer vídeos curtos no formato de React sobre temas polêmicos. Então, cria esse tipo de conteúdo, porque eu acho que a gente impulsionando isso consegue construir uma audiência inicial e depois no meio do funil e no fim do funil a gente faz essas outras estratégias. É o cara que consegue olhar para o todo, esse cara aqui, ele consegue olhar para o todo e te ajudar a decidir o que fazer. Ele não faz, ele pode fazer, tá? Quando ele faz, ele está no nível operacional. Mas não é que ele faz e nem que ele decide ou te ajuda a decidir o como fazer. Ele te ajuda a decidir o que fazer, de acordo com o objetivo que você tenha. E para isso, esse cara aqui, mesmo sendo gestor de tráfego, ele tem que ter noção de copy, ele tem que ter noção de algoritmos, algoritmos de recomendação, de SEO, de construção de audiência, estratégia de conteúdo,
linhas editoriais, ele tem que ter uma noção, cara, inclusive de modelo de negócio. Então, eu contratei uma vez uma mentoria que o cara não entendia o meu modelo de negócio e dava sugestões ruins que iam me fazer perder dinheiro, e ele nem conseguia ver isso porque ele não conseguia ligar as sugestões dele com o meu DRE, com a forma como o meu negócio gerava dinheiro. E aí o que eu tô achando legal do que o Sobral tá fazendo aqui é que ele tá falando, se você hoje é um apertador de botão e você quer subir para esse nível aqui, existe uma habilidade importantíssima para você. Ele não tá falando aprenda tudo, porque seria provavelmente muito pesado, né, para a pessoa que ele tá ouvindo. O que ele tá falando é, cara, o caminho mais curto para você vir daqui para cá é você aprender gestão de tráfego orgânico. Tá? Ele meio que criou esse nome, não é criado por ele, mas, enfim, é uma narrativa muito forte, entendeu, para o cliente dele. E faz sentido, né? Se eu sou um profissional que estou nesses 2 níveis abaixo, eu quero subir para cá porque eu cobro mais, eu consigo mais resultado para os meus clientes. O que você tem que entender? Como que você ganha dinheiro com isso? E aí eu digo pra você, tem 3 maneiras de você ganhar dinheiro. Alguém sabe quais são as 3 maneiras de você ganhar dinheiro? Manda pra mim no chat, por favor. Se você é meu aluno, se você já viu eu falando sobre isso, tem uma live minha aqui no meu canal do YouTube que tá sempre aberta sobre dinheiro, eu falo sobre isso lá. Vender mais para o mesmo cliente, vender para mais pessoas, cobrar mais caro. É isso, já achei foram pessoas diferentes, mas a gente teve a resposta aqui no chat. Vem comigo então. Vamos lá, a gente tem 3 maneiras de ganhar mais dinheiro. A gente pode vender para novos clientes, eu posso vender mais caro para os mesmos clientes e eu posso vender outros serviços para os clientes que eu já tenho. Então vamos lá, vender para novos clientes. Vou pegar alguém aqui no Instagram, sei lá, uma pessoa aqui, Fernanda me mandou uma mensagem e a Fernanda treina líderes. Aí eu mando áudio pra Fernanda. Oi, tudo bem, Fernanda? Oi, vi que você me segue aqui, que você tem um treinamento pra formação de líderes. Pô, eu gosto muito desse nicho. Inclusive, essa é uma das maiores dificuldades e dores que eu tenho aqui hoje na minha empresa, que é a formação de líderes. Mas não tô te mandando essa mensagem aqui pra você formar os meus líderes, mas sim porque eu quero conseguir mais clientes pra você. Eu não sei se você sabe, mas hoje eu tenho uma agência, nós somos uma agência boutique. A gente diz que não fechamos contratos, fechamos parcerias. Eu queria muito ver com você a possibilidade da gente marcar uma reunião pra gente conversar e entender um pouco mais sobre o seu negócio. E aí pensa comigo, na pior das hipóteses, você sai com uma consultoria gratuita minha. Na melhor das hipóteses, você sai com uma nova parceria. Você teria um horário pra gente conversar amanhã, deixa eu ver aqui, às 2 da tarde ou às 4 horas da tarde? Se esses horários não funcionarem pra você, por favor, me diz um horário aí que funciona pra gente fazer esse bate-papo. Feita a minha prospecção marota aqui, não mandei o áudio, claro, foi só a encenação, mas poderia ser um áudio que eu mandei pra fechar um novo cliente, normalmente esse áudio funcionaria, tá? Então, mandei o áudio aqui pra Fernanda, vou vender pra um novo cliente, vou oferecer meu serviço pra ela. Agora, eu posso pegar o Dr. Sandro, meu amigo, falar assim, ô Dr. Sandro, é o seguinte, a gente tá chegando agora na renovação do nosso contrato, aqui estão os resultados, faço uma apresentação bonita pro Dr. Sandro, explico tudo pro Dr. Sandro, de tudo que a gente fez na conta dele, o que a gente combinou no começo que a gente ia entregar, o que a gente tá entregando e faço uma proposta de um novo preço. Agora, pô, vai ficar mais caro porque a gente tá entregando muito mais do que antes. Então, tem um processo pra cobrar mais caro dos meus clientes. Ótimo, mas tô vendendo a mesma coisa ainda. Ou eu posso chegar pro Dr. Sandro e falar assim, pô, Dr. Sandro, aí é a opção número 3, tá? É vender outros serviços para os mesmos clientes. O que eu vou fazer agora? Eu vou chegar pro Dr. Sandro e vou falar o seguinte, ô doutor, é o seguinte, a gente aqui na agência, nós estamos com a gente notou que alguns dos nossos clientes tinham uma grande necessidade, que era da criação de um calendário editorial mais estratégico focado nas suas vendas. Porque a gente enxerga um grande problema no mercado hoje da produção de conteúdo. A galera é muito emocionada com like, engajamento e curtida, e eles esquecem o que você realmente quer, que é botar dinheiro no bolso. E a gente tem um produto aqui dentro que a gente faz a criação do calendário editorial pra você, durante todo o nosso período de contrato de tráfego pago, a gente monta pra você tudo aquilo que você tem que publicar. Claro, você que vai fazer o desenvolvimento das publicações, isso seria até um outro serviço que a gente pode vender pra você, mas você vai fazer o desenvolvimento das publicações, nós só vamos criar um mapa estratégico do que tem que ser executado, e aí você vai botar a sua operação, seu designer, seu editor de vídeo pra fazer, ou vai terceirizar isso se você precisar da indicação de algum parceiro. A gente tem parceiros aqui. Qual que é a vantagem de você contratar isso com a gente e não com o social media? Porque nós fazemos o seu tráfego pago. A gente sabe da sazonalidade das campanhas, a gente sabe que tipo de publicação que precisa ser feita pra atrair o cliente certo pro seu perfil. E aí pensa só, eu vou ser a pessoa que vou sugerir essa publicação pra você estrategicamente, pra que eu possa usar essa publicação pra aumentar a sua base de seguidores, pra que eu possa usar essa outra publicação pra fechar novos. Rapaziada, boa, vou mostrar um negócio pra vocês. Tem 3 coisas aqui que estão acontecendo. Uma que tá acontecendo é o seguinte, essa frase que ele falou. Nós sabemos sobre tráfego pago. E eu já volto nessa, porque eu acho que as outras 2 são mais interessantes, porque é aqui que o Sobral revelou, sem revelar qual que é a estratégia dele. Faz todo sentido, é uma estratégia meio meta, mas vamos ver. Ele não completou o lançamento dele, ele não falou o que ele vai fazer com esse negócio de tráfego orgânico, mas eu acho que ele vai fazer isso aqui, porque isso aqui é... Pensando na estratégia do negócio dele, é a melhor coisa que ele pode fazer. O que ele tá falando? Ele tá falando, cara, eu sou gestor de tráfego, tá? Ele tá falando do cliente dele, mas ele também tá falando dele mesmo. Sobral vende para o gestor de tráfego, né? Então, o Sobral vende para o gestor de tráfego e o gestor de tráfego vende para o empresário. E o que ele está falando? Que tem 3 alavancas para todo o negócio crescer, que é novos clientes, tá? Vender outros produtos
ou serviços para os mesmos clientes e aumentar preço, tá? O que ele está falando? Olha só, o tráfego orgânico, se você é gestor de tráfego, pode te trazer novos clientes, ele pode te permitir oferecer outros serviços para os seus clientes atuais e talvez ele não falou isso explicitamente, mas você talvez possa até subir seu preço porque você vai ser um profissional melhor, mais estratégico, que é o que eu estava falando aqui atrás, né? Nessa parte aqui. Então, beleza. Isso é para o gestor de tráfego, certo? O cliente dele. Como é que seria essa parte de novos clientes? Eu trago clientes para o tráfego orgânico e aí eu faço o upsell, eu vendo o serviço de tráfego pago. Esse aqui é o 1, né? Esse segundo nível aqui seria, eu tenho clientes de tráfego pago e eu ofereço serviço de tráfego orgânico. Por isso que ele está falando como que você pode dobrar o quanto você ganha, o seu faturamento como gestor de tráfego, porque você tinha um produto, agora você tem 2, né? Dobrar vai depender de como aí cada um precifica. E essa parte do preço eu não vou falar sobre porque cada um pode escolher ou não subir o preço por dominar as duas áreas, mas faz sentido. Eu pagaria mais caro para um personal trainer que manja de nutrição e de fisioterapia do que para um cara que só passa treino, que seria aquele cara mais operacional. Se o cara for formado em nutrição e fisioterapia e ainda puder me fazer meus exercícios de físio quando eu me lesionar e também me passa dieta, porque ele é formado nisso, então ele pode, eu pagaria ainda mais caro. Então, beleza. O que ele está falando é isso. Só que, vamos olhar isso da perspectiva do Sobral. O que o tráfego orgânico pode trazer para ele, que vende para gestores de tráfego? E princípios de negócio são as mesmas coisas. Pode trazer novos clientes, pode trazer novos produtos para os mesmos clientes, pode trazer um aumento de preço, tá? Eu não acho que ele vai fazer isso, mas é uma coisa. Então, o que ele pode fazer, o Sobral, é a mesma estratégia, tá vendo? É a mesma coisa, fazendo a mesma... Ele só está um nível acima na cadeia. O que o tráfego orgânico pode fazer para o Sobral? E para entender isso, a gente tem que entender onde está o negócio dele hoje. Então, eu vou chutar números aqui, mas eu acho que ele deve ter, 30 mil membros na comunidade Sobral de tráfego, que é o produto dele, que custa R$2.000. Ele poderia subir esse preço? Poderia, mas ia cair a conversão dele e ia aumentar o número de pessoas que não renovam. Certo? Ele pode subir esse número aqui, talvez esteja já subido, talvez esteja 50k, não sei. Mas ele chegou meio que no limite. Não estou falando que não dá para expandir, mas o negócio dele é de assinatura. E aí a gente tem que entender o seguinte, vamos dizer que ele tem 50 mil membros. Como que ele chegou nesses 50 mil membros? Ele fez anúncios para, quantos brasileiros teriam interesse em se tornar um profissional de tráfego. Não sei, vamos chutar que são 30 milhões e aí uma parte converteu para ele. Ele está fazendo isso há muito tempo, certo? Então, quem tem algum interesse em virar gestor de tráfego, meio que ou já comprou dele ou não tem tanto para onde crescer. Ele já é o maior do mercado e o mercado já está razoavelmente maduro. Não estou falando que não daria para ele crescer fazendo isso. Mas chegou num nível que provavelmente não está tão fácil. E aí, existe uma questão aqui, que é o churn. Então, quantas pessoas cancelam a assinatura dele todo ano? Vamos supor aqui que é 20%. Então, todo ano, 20% desses 50 mil clientes cancelam a assinatura. Ou porque achavam que iam virar gestores de tráfego e não viraram, acabaram não colocando os planos em ação, ou porque, por exemplo, eu já fui membro da comunidade Sobral de tráfego porque eu queria aprender um pouco de tráfego para o meu negócio. Acabou que eu executei um pouco lá, mas resolvi que não era o caminho, mudei de estratégia. Mas vamos dizer que eu tivesse executado. Nessa altura do campeonato, eu já ia ter delegado para um profissional de tráfego e eu não ia mais assinar. Isso aqui causa 10 mil pessoas saindo da comunidade dele todo ano. E a implicação é que ele precisa de mais 10 mil pessoas todo ano. Estou chutando números, tá, gente? Só para manter o negócio dele no mesmo tamanho. Então, quanto maior
o tamanho da comunidade dele, maior vai ser esse número. Porque esse churn aqui é muito difícil de você... Você consegue abaixar ele enquanto o seu produto ainda tem melhorias, o seu atendimento ainda tem melhorias, mas chega uma hora que não dá mais. Porque simplesmente é o cara que não virou gestor de tráfego, abandonou a profissão, foi fazer outra coisa, ele não quer mais aquela assinatura. E todo software, todo modelo de assinatura tem esse problema quando fica grande. Quando você é pequeno, vamos dizer que você tenha 1.000 pessoas na sua comunidade. Esse 20% é 200. Aí, pô, eu consigo 200 novos clientes para compensar a perda do ano passado? Consigo fácil. Depende do tamanho do seu mercado aí, mas no mercado dele seria fácil. Quando você fica muito grande, começa a ficar cada vez mais difícil. Hoje, eu imagino que, até por ele estar fazendo esse movimento, que o Sobral chegou num nível em que ele está tendo que gastar muito em marketing, em tráfego, só para manter o tamanho. E aí, o que ele pode fazer? Ele pode adicionar uma coisa a mais. E isso aqui faz duas coisas, tá? Primeira, novos clientes. Ele vai trazer SEOs, social media, talvez copy. Todos esses profissionais podem entrar para, vamos dizer, comunidade Sobral de tráfego orgânico. Não sei qual que vai ser o produto dele. Ele tem uma fonte nova de clientes que depois ele pode mandar para a comunidade Sobral de tráfego. Porque esses caras vão querer aprender tráfego. Até porque a filosofia de Sobral de tráfego orgânico ele mostrou lá na tela. Perdão. A filosofia dele de construção de audiência é que você tem duas cordas aqui, a do tráfego pago e a do tráfego orgânico. E tudo isso aqui vira audiência, né? Então, com certeza, se ele tiver um produto de tráfego orgânico, ele vai falar que você tem que usar o tráfego pago também. Então, ele cria esse caminho. E, no caminho 2 aqui, ele tem, vamos supor, 50.000 pessoas na comunidade Sobral de tráfego e ele consegue vender mais um produto de tráfego orgânico para essas pessoas. Então, vamos dizer que dessas 50.000, ele consiga vender para, sei lá, 20% delas. Ele já começa com um novo produto com 10.000 pessoas. Ele aumentou em 20% o negócio dele, que já é grande, só com essa parte. Mas ele ainda tem essa outra parte aqui para trabalhar. Então, para mim, essa é a grande genialidade da estratégia, é que o que ele permite os clientes dele fazer, dobrar o faturamento, ele vai poder também fazer com ele mesmo. Porque é a mesma coisa, ele só está um nível acima na cadeia. A galera está indo atrás do ouro, ele está vendendo as picaretas ali, as ferramentas. Então, eu assim, acho que esse é o grande forte da estratégia do Sobral com esse movimento, porque, cara, é uma nova fonte de receita para o público que ele já tem. Tanto no nível, o público vai ter uma nova fonte de receita, quanto ele vai poder monetizar esse público de forma diferente. Eu não sei se ele vai lançar um produto para isso, eu imagino que sim. Se ele não lançar, talvez é só essa parte 1 aqui, de trazer essas pessoas para a comunidade, mas eu imaginaria que ele lance um produto novo. E aí tem a terceira parte aqui que eu tinha falado, que é essa aqui. Nós sabemos sobre tráfego pago. O que ele está falando aqui? Ele está falando, cara, tem um monte de social media por aí, tem um monte de SEO que vai oferecer os mesmos serviços, mas você, com o seu cliente, tem uma diferença, que é você faz a estratégia de tráfego pago dele. Então você tem uma vantagem, porque você consegue fazer uma estratégia integrada do orgânico e do pago. A grande tese do Sobral aqui, nenhum cliente final, nenhum empresário quer tráfego pago ou tráfego orgânico. A galera quer venda. E a melhor forma de chegar na venda é usando uma combinação dos dois que tem que estar bem amarrada. Não adianta serem duas estratégias separadas, elas têm que ser amarradas. Eu imagino que a narrativa dele vai para esse lado, porque faz sentido mesmo. E aí faz muito sentido o seu gestor de tráfego pago, como empresário, também ser o seu gestor de tráfego orgânico de alguma forma. E aí isso tem implicações fortes para os profissionais de social media, SEO, e aí a gente já chega nisso aí. Pacientes pra você e assim por diante. Se você tiver interessado, o preço é plim, 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 deu, acabou. Tráfego orgânico neles. Ah, acabei de vender um serviço de calendário editorial. Não tenho que fazer publicação nenhuma. Tô só criando mapa estratégico do que tem que ser publicado pra aquele cliente. Tá? E aí eu vendi pra ele e falou assim, pô, faz sentido. Aí eu vou vender esse calendário estratégico no período de quê? No período do meu contrato de tráfego pago. Presto o serviço de 6 meses, calendário editorial de 6 meses. Aí o cliente vai falar, pô, faz muito sentido. O cara vai usar, ele tem que ter um insumo pra fazer o trabalho dele. E ele vai me direcionar do que ele tem que fazer nesse insumo. E aí é isso. Agora, são as 3 maneiras que a gente tem de ganhar, da gente ganhar mais dinheiro. Aí deixa eu te contar uma coisa. Porque é o seguinte, pô, você tem que entender que eu passei
Eu passei, desde 2018, tá, até 2024, criando este produto aqui pra você. Que é a comunidade Sobral de Tráfego. Tá? Eu criei esse produto. Isso aqui é um Megazord. Tem tudo aqui. Tem curso de tráfego de meta, Google Ads, prospecção de clientes, Google Tag Manager, Google Analytics, tráfego para infoproduto, tráfego para negócio local, tráfego para e-commerce, gravação de lançamento. Tem live sobre todos os nichos, de como é que faz tráfego para tudo que é nicho. Você vai encontrar a live aqui dos nichos mais aleatórios de todos, entendeu? Então, assim, tudo que você... Tráfego para confeiteiro, vai encontrar aqui. Tráfego para treinar cachorro. Tem aula de tráfego para treinar cachorro. Tem tudo aqui. Eu passei anos criando esse produto. Só que eu sempre tive uma pulga atrás da orelha que é, cara, qual que é? Desculpa pelo cara. Eu sempre tive uma pulga atrás da orelha que é, qual é a habilidade, a próxima habilidade que o gestor de tráfego aprende, que mais coloca dinheiro no bolso dele? E aí, tem gente que me pergunta, Pedro, é melhor eu começar trabalhando com social media ou trabalhando como gestor de tráfego pago? Eu vou dizer, gestor de tráfego pago. Por quê? Porque dá mais dinheiro. Dá menos trabalho, dá mais dinheiro. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Se você domina o tráfego pago, aprender tráfego orgânico te permite derrubar estes 3 pinos de uma única vez. Se eu aprendo tráfego orgânico, eu consigo vender mais para novos clientes. Por quê? Porque eu posso chegar oferecendo serviço de tráfego orgânico e depois vender o serviço de tráfego pago. Se eu sei tráfego orgânico, isso me permite cobrar mais caro dos clientes que eu já tenho. Por quê? Porque o potencial que eu tenho de gerar resultado é muito maior. Até mesmo sem vender o tráfego orgânico. Só de saber isso estrategicamente me tira de uma posição de operacional, apertador de botão, e agora eu sei dar pitacos profissionais sobre o tráfego orgânico. Muitas vezes pitacos muito melhores do que o próprio social media da pessoa. Então não é que, eu tenho que entregar o serviço de tráfego orgânico para ganhar mais. Não. Você acabou de adquirir uma habilidade que tornou você mais caro. Você é pago pela quantidade de dinheiro que você bota no bolso dos outros. Quanto mais você investe em você, mais cara vai ficando a sua hora. Esse é um investimento que você vai fazer em você, que é um dos investimentos que vai fazer a sua hora ficar ainda mais cara. Então eu posso vender mais caro para os mesmos clientes. Alguém mandou no chat, eu tenho dificuldade de cobrar mais caro dos mesmos clientes. Isso é pela falta de resultado que você está gerando, sua falta de apresentar os resultados para os clientes de maneira estratégica e a sua falta de se desenvolver como profissional. Chega uma hora que o cliente vai falar assim, eu contratei o cara, ele estava aqui. Agora ele está aqui. Olha, esse cara cresceu muito nesses meses que ele trabalha comigo. Se você se desenvolve, naturalmente você vai cobrar mais caro. E aí você vai vender mais caro para os mesmos clientes, só de adquirir uma habilidade. E é claro, eu ainda posso pegar, empacotar essas habilidades que eu vou desenvolver e vender elas para os clientes, para os mesmos clientes que eu já tenho. Então o tráfego orgânico te permite derrubar esses 3 pinos de uma única vez. Agora, o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, por que essa é uma oportunidade que você deveria agarrar agora? Porque tem gente que tá assim, mas será que eu tenho que fazer isso agora? Eu tenho tanta coisa de tráfego pago para aprender. Vou falar para você uma verdade. Você sempre vai ter tanta coisa para aprender de tudo. Mas eu acredito que este é um momento muito fácil e propício de você se tornar um gestor de tráfego orgânico. E aí tem gente que vai falar assim, Pedro, mas o gestor de tráfego orgânico que você tá falando... Agora começou o pitch de vendas aqui, que ele nem vai vender nada hoje, eu acho, mas... Por que agora? Quando você ouvir essa frase é porque... Mas tá certo ele. Ele é tipo social media, ele é tipo GRS, né, o gestor de redes sociais. Ele é tipo, mas pra mim, na minha concepção, ele é muito melhor. É tipo o cara que falava, eu trabalho com media buying. E aí você fala assim, não, eu sou gestor de tráfego pago. Por quê? O cara que trabalha com media buying, normalmente ele é o cara do Facebook Ads, Google Ads, sabe fazer um tipo de campanha. Uma vez eu fui falar com um cara, ele falou assim, não, antes de ver as suas aulas, eu só sabia fazer campanha da rede de pesquisa, compartimentalizado. Aí ele falou, eu virei gestor de tráfego. Eu falei, olha que massa isso que ele falou pra mim. Gestor de tráfego, o gestor de tráfego pago, ele é muito mais do que o cara que sabe mexer numa única ferramenta. Cara, aqui tem um ponto importante sobre a estratégia do Sobral, que é uma coisa mais de posicionamento, e pra mim é aqui que tá o grande risco da estratégia dele. Mas é uma questão de posicionamento dele, tá? Como é que esse cara se consolidou no mercado? Ele se consolidou como um criador de uma profissão, tá? O que isso aqui quer dizer, tá? Antigamente sempre existiu, né? Um cara chamado Media Buyer, tá? Eu acho que a descrição que ele deu ali não é fiel, porque esse cara aqui originalmente era um cara que trabalhava em agência de publicidade e ele comprava espaço em revista, em outdoor, TV, ele chegava na Rede Globo lá, ou na local da Record, da Globo, não sei o quê. Falava, cara, eu queria saber quais são os públicos, as demografias que assistem cada programa, quanto custa um anúncio de 30 segundos em cada programa, e aí ele alocava. Então, se você pegar uma grande marca, uma Danone da vida, ela tinha a agência dela e a agência criava as campanhas, tanto de impressas quanto em vídeo, até rádio, dependendo da época. E esse cara aqui conseguiu os espaços publicitários para colocar esses anúncios no ar. Esse media buyer depois começou a ir para a internet, certo? Internet. E aí, realmente, ele começou comprando na rede de pesquisa do Google, que foi o primeiro grande vendedor de espaço publicitário da internet. E depois ele começou a ir para o Facebook, para o Taboola, né? Só que essa profissão só existia para grandes empresas. E aí tinha uns caras que se chamavam também de media buyer, então esse aqui é um cara, tinha um outro cara que era meio que um freela
no começo da internet, porque a internet possibilitou pequenas empresas a comprar muito mais espaço de mídia. Antigamente, se era uma pequena empresa que queria comprar espaço de mídia, nos grandes veículos você não conseguia, você conseguia na rádio da sua cidade, e aí você podia usar uma agência de publicidade local ou você mesmo entrava em contato com a rádio. E aí surgiu esse cara aqui que comprava para empresas de internet, ali em 2014, 2015, com o surgimento do Facebook mesmo. E aí o Sobral pegou e fez um rebranding desse cara, que ele chamou ele de o gestor de tráfego. Tá? Ele criou uma palavra para esse cara. E ele meio que definiu o que esse cara tem que fazer, o que esse cara tem que ser bom. Obviamente o Sobral tem concorrentes, esses caras também fizeram parte disso, mas meio que se criou mesmo uma nova profissão, que é o cara que compra publicidade para empresas de internet que não estão interessadas em comprar anúncio na TV, em outdoor, em revista, etc. Que hoje em dia é quase todas as empresas, né? Principalmente as novas. Então eu não vou dizer que ele criou essa profissão, mas ele se diz como um criador dessa profissão, porque realmente é uma profissão diferente da desse cara. A profissão desse cara aqui exigia relacionamentos, exigia adaptação. A profissão desse cara aqui exige você ser analítico, você conhecer bem as ferramentas, você entender de como as pessoas consomem conteúdo na internet. Então é meio que uma profissão diferente mesmo. E aí o que ele está fazendo aqui? Ele criou aqui o gestor de tráfego orgânico. Tá? E qual que é o problema? É diferente do que ele fez daqui para cá. Porque aqui, do Media Buyer para o gestor de tráfego, tinha uma coisa gigante no meio, que é a internet. Então, realmente, não tinha muita gente fazendo essa função aqui. Hoje, com esse gestor de tráfego orgânico, existem pessoas que fazem isso. Conteúdo orgânico não é uma coisa nova, não é uma coisa que as empresas estão descobrindo hoje. E aí ele faz o primeiro contraponto com o social media. Ah, é tipo um social media? E ele fala, meio que é. Eu até gostei da sinceridade dele. Tem um outro cara aqui que é o SEO. Geralmente o social media tradicional, que faz Instagram e tal, entende muito pouco de SEO. Então tem esse outro cara aqui que se considera um SEO. Acho que são esses dois os principais mesmo. Então assim, o que ele fez aqui foi ressignificar uma profissão para um ambiente completamente diferente, que exigia habilidades completamente diferentes, atendia clientes completamente diferentes e comprava mídia em redes diferentes, que são essas redes sociais, mas também de uma forma diferente. Você não liga para o Instagram, para o Facebook, para ver quais slots de mídia estão disponíveis. Você vai na plataforma e é tudo feito por robôs e programas. O que ele está fazendo aqui é completamente diferente. O que ele está fazendo aqui ele está fazendo um bundling. Ele está falando, se você aprender essas coisas, não sei se ele vai falar de SEO ou não, mas se você aprender essas coisas, você pode se chamar disso aqui, que por acaso é quase o mesmo nome que essa outra profissão que ele criou aqui. Então um é o gestor de tráfego pago, outro é o gestor de tráfego orgânico, é o gestor de tráfego. Pronto. É o criador de audiências, que nem ele falou. Acho que tem algumas habilidades a mais para criar audiência, mas vocês entenderam. Então ele meio que fez um bundling do mercado. Então assim, para quem falar, ele criou a profissão de gestor de tráfego, logo ele está criando a profissão de gestor de tráfego orgânico, não é a mesma coisa. Quando ele criou a profissão de gestor de tráfego, ele pegou uma profissão velha, que estava se tornando cada vez mais irrelevante, e ele criou a versão moderna disso. É que nem você falar que a medicina foi criada em, 1850, 1880, quando descobriram a teoria dos germes, né? Que existem vírus e bactérias. Foi mais ou menos ali que foi criada a medicina moderna. Ah, mas tinham médicos em 1500? Cara, tinham, só que os caras não usavam o método científico, eles basicamente faziam sangrias, colocavam sanguessuga em você, faziam uns negócios que assim, hoje seria um charlatanismo total. Eles chamavam de médicos na época, talvez, mas era outro trabalho do médico moderno, baseado na ciência. E aqui, no gestor de tráfego, existiu uma coisa tão grande quanto a ciência foi entre a velha medicina e a medicina moderna, que foi a internet. Esse cara que trabalha com comunicação, com mídia, a internet revolucionou a mídia e mudou completamente essa profissão. O que ele está fazendo aqui como gestor de tráfego orgânico, com essa nova profissão, não é a mesma coisa. Ele fez um bundling de coisas que já existiam antes. É como se ele chegasse e falasse, cara,
se você quiser cuidar da sua saúde, existem 4 profissionais. Existe o Nutri, existe o personal, né? O profissional de educação física, existe o fisioterapeuta e existe o médico, né? Que, por exemplo, só pensando em questão de não de resolver doença, mas de melhorar a sua saúde. O médico ele pode ver questão de hormônios, cara, sei lá, mas tem coisa que faz aqui, né? E aí você chega e fala, cara, eu vou criar uma nova profissão que junta todos esses. Ele não vai fazer o que o médico cirurgião faz, mas ele vai poder ver os seus hormônios, dizer se você tem que fazer uma reposição hormonal ou não. Ele vai te prescrever uma dieta, ele vai preparar o seu corpo para não se lesionar e ele vai fazer o seu treino. E eu vou chamar esse cara aqui de gestor de saúde personalizada. Tá? Não dá para fazer isso, obviamente, porque isso aqui é regulado. Mas isso aqui não é regulado. Então eu posso fazer um bundling das profissões. Teria sucesso esse profissional no mercado? Muito. Ele é diferente disso aqui? De cada um desses? Um pouco. Mas entendeu que não é a mesma coisa. Então eu acho que esse é um ponto importante aqui. E eu falei que tinha um risco, né? Hoje, o Sobral, ele é conhecidíssimo por ser o maior e melhor gestor de tráfego pago do Brasil. Tem gente que talvez discorde, mas muita gente considera ele esse cara. Então, ele pegou esta palavra, tráfego pago, como a palavra dele. Se você pensa em tráfego pago, você pensa em Pedro Sobral. A partir do momento que ele tenta abraçar mais uma coisa, isso pode diluir a marca dele, tá? Então, assim, para mim esse é o grande risco da estratégia dele, né? Então, se você pensar no mundo empresarial, tem empresas que eram conhecidas por uma coisa, foram tentar fazer outras, e aí começou a diluir muito a marca. Deixa eu ver se eu consigo pensar em um exemplo rápido. Cara, eu vou dar um exemplo hipotético. Imagina que a Nike começa a falar muito de moda. Não são só roupas esportivas, são roupas da moda. Ele fala de moda também e começa a falar de estilo, quais são as cores do verão e tal. Pode vir uma outra empresa, que hoje é menor, tipo a On Running, e ela fala, não, a gente é só fitness. E a Nike pode perder espaço para uma empresa dessa, por ter diluído o posicionamento dela, o espaço mental que ela ocupa na mente das pessoas. Então, assim, esse para mim é o grande risco da estratégia do Sobral. É um risco grande? Eu acho que se ele estiver atento a esse risco, não, porque ele sempre pode voltar atrás com isso aqui. Ele pode vender lá o produto que ele for vender, o curso, a comunidade que ele for vender sobre isso, e se der errado, depois ele pega todo esse conteúdo, joga dentro da comunidade Sobral de tráfego e tira a ênfase disso, né? Então, tipo, ele pode fazer duas coisas, né? O que eu entendo do que ele está fazendo, tá? Ele tem a marca dele Sobral, e Sobral é igual a tráfego pago. Isso aqui é muito forte. O que eu acho que ele está fazendo? Ele está fazendo Sobral é igual a duas coisas: tráfego pago e tráfego orgânico. Se der errado, eu não sei se é isso que ele vai fazer, tá, gente? Mas é o que está aparecendo. Se der errado, ele pode falar Sobral é igual a tráfego pago, mas também com um pezinho aqui no orgânico. Então ele vai ser, se der errado, ele pode virar o único cara que ensina tráfego pago com uma forte ênfase no orgânico, que te ajuda a trazer novos clientes, a monetizar melhor clientes atuais e a aumentar seu preço. Mas se ele conseguir isso aqui, e aí a palavra dele seria a palavra tráfego, aí fica fortíssimo, porque ele consegue expandir a audiência dele, não em 2 vezes, mas talvez em 4, 5 vezes, porque tem muito mais gente que faz conteúdo na internet do que gente que faz tráfego pago na internet, eu imagino, né? Tô cagando regra aqui, porque eu não sei o número de pessoas, mas vamos lá. Ele é o cara que domina a parte de Meta, Google, prospecção de clientes, Google Tag Manager, Google Analytics,
GA4, Google Locker Studio, repetiu o mesmo item. Google Locker Studio. Tráfego para negócios locais, as especificidades. Tráfego para e-commerce, as especificidades. Tráfego para infoproduto, as especificidades. O gestor de tráfego ele é completo. E na minha percepção, tá? Salvo exceções, tá? Pô, a galera que é de social media, assim, vocês não tem que ficar mordido. Vocês têm que concordar comigo que o mercado hoje em dia é uma merda. Muito difícil de achar profissional bom. Muito difícil. Eu contrato esse profissional, eu tô te dizendo, é muito difícil de achar social media bom. É muito difícil achar social media bom. Não sei se é o profissional mais difícil de achar no mercado, porque é muito difícil achar copywriter bom também. Tô falando de internet, tá? Mas social media bom é muito difícil. A maioria dos social medias são... Cara, faz um design bonitinho, cria um post, mas, puta, fica criando volume de coisa sem... Eles nem sabem ler se o trabalho deles está dando resultado. E aqui tem uma coisa interessante do Sobral, tá? Eu não sei se ele vai abordar isso, mas... Cara, quem é o cliente do Sobral? Né? Ele é um gestor de tráfego pago, certo? Mas esse cara, até pelas características do Sobral e do trabalho de tráfego pago, ele tem algumas características, não todos, tá? Mas ele é analítico, ele tem que saber fazer conta, ele tem que fazer planilha, ele tem que medir resultado, portanto ele é orientado a resultado. Ele está acostumado a levar come do cliente dele se o faturamento cair, se o ROAS cair. E pelas características do Sobral mesmo, ele é um cara hard work. Né? O Sobral atrai esse tipo de público. Se eu achasse, eu, Bruno, tá, para o meu negócio, se eu achasse um social media com essas características, eu não largava nunca. Só que geralmente, e aqui eu vou generalizar, tá, gente? Geralmente, qual que é a característica do profissional social media? Ele é um profissional criativo, ele é um cara orientado a design, ele é um cara orientado a tendências. Isso aqui é importante? É bom? Mas eu quero isso aqui antes disso. Né? Se essas características me ajudarem a chegar em resultado, e o analítico é importante porque eu sei mensurar o resultado, eu como empresário, eu quero esse cara aqui 1000 vezes antes desse cara. Na verdade, eu quero esse cara aqui gerindo esse cara. Se o Sobral criar a nova geração de social medias, eu acho que os social medias atuais estão ferrados. Muito difícil. Por isso que eu venho com uma nova proposta. E eu vou te mostrar mais sobre essa proposta lá na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Tem um link aqui na descrição para você se cadastrar. Eu vou te mostrar tudo sobre esse profissional que é o gestor de tráfego orgânico. E mais uma vez, sempre esteve na sua cara. E é aquilo, né? Até agora que eu comecei a falar, a galera vai dizer assim, não, esse nome sempre existiu. Todo mundo já falava do gestor de tráfego orgânico. Não. Dessa vez eu já sei, eu já vivi isso com o gestor de tráfego pago. Eu popularizei esse nome no Brasil e tem gente que tenta tirar esse mérito de mim. Dessa vez eu não vou deixar. Eu digo, não tem ninguém que fala desse cara. Não tem ninguém. E a gente vai mudar esse mercado de novo. Então, o ponto número 1, por que essa é uma oportunidade para você agarrar agora? Primeiro, porque o mercado de social media e gestão de rede social é muito amador. É muito amador. Esse povo não sabe. É muito amador. Fechar cliente. Esse povo não tem o entendimento de como fazer o cliente faturar mais. É uma galera viciada em post, em cumprir tabelinha de calendário editorial. Falta curso completo, que entrega todas as habilidades que esse profissional precisa. E aí já vou deixar o ensejo aqui. Eu acredito que o meu curso sobre esse assunto é o mais completo que existe. Isso eu não sei se falta, mas ele tá vendendo o peixe dele, né? É o mais completo que existe. Por quê? Porque eu vi os cursos de todo mundo que tem na internet. Eu quero conhecer meus concorrentes, eu não tenho esse... Mas honestamente, eu acho que é mais uma questão de perfil profissional, cara. Cara, eu não consigo... Eu tenho um canal de YouTube, tá começando, mas eu estaria disposto a pagar alguém que analisasse outros canais e me dessem ideias, títulos, thumbs. Cara, faz esses conteúdos aqui que vai explodir. Eu tenho que fazer. Tipo, eu decidi fazer esse vídeo aqui porque eu entendo de internet, entendeu? Eu tô na internet há 8 anos. Eu não sei se esse vídeo aqui vai explodir ou não, mas eu vi que o Sobral estava fazendo isso. Eu sei que uma parte do público que acompanha Sobral Marketing Digital é interessado em estratégia de empreendedorismo. Eu vi que isso aqui está no hype pelas redes sociais. Então eu fiz todo esse trabalho no domingo. Eu não estava trabalhando formalmente, mas eu reparei nessas coisas. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que ele pode me ajudar a chegar nos meus objetivos, que hoje o meu principal objetivo é crescer esse canal para ter um público inicial ali para começar um negócio a partir dele. Mas não é tão fácil achar um social media que consiga fazer isso para mim, cara. Eles vão sugerir posts lá. Por que você não posta sobre os desafios do empreendedor, 5 desafios do empreendedor na era da internet? E aí, puta, fica igual o post de todo mundo, entendeu? Tem gente que tem medo de concorrente. Eu adoro um bom concorrente. Eu adoro. Um bom concorrente, eu não quero que ele... Eu não quero cortar as pernas dele pra que eu tenha mais resultado. Eu quero que ele seja bom. Eu quero que seja uma pessoa que me puxa pra cima. Eu quero que seja uma pessoa que me faça evoluir. É tipo eu e, sei lá, o Thiago Tesman. Os caras estão falando aqui nos comentários. Pega meu dinheiro, Pedro.
Cara, o Tesman é um dos meus melhores amigos. Cara, tem isso. O público do Sobral é um público viciado nele, que não vai comprar de mais ninguém. Eles adoram ele, principalmente os que deram certo. Eu conheço gestor de tráfego que montou a agência. Cara, começou depois da pandemia, ganha 100 pau por mês, hoje em dia. E seguiu o Sobral. E, cara, um cara desse, ele fala, velho, o Sobral me falou que eu tenho que aprender tráfego orgânico? Bora. O cara nem pensa. Amigo do digital e é um dos meus maiores concorrentes. A gente fez o fato do Tesman existir e da gente coexistir no mesmo ambiente fez com que ele desenvolvesse muito o produto dele, fez com que eu desenvolvesse muito o meu produto. A concorrência, quando a gente não tem monopólio, é a melhor coisa que tem, porque faz com que a gente queira crescer. Se você tem que crescer, é crescer ou morrer. E pra mim, hoje eu olho pra esse mercado e digo, pô, os cursos faltam, eles falham na entrega de todas essas habilidades. Então, a galera que é social media, que tá aqui assistindo esse conteúdo, às vezes veio só dar aquela bisbilhotada, quero ver o que ele vai falar, eu digo pra você, eu não tô aqui pra acabar com a sua profissão. Quer dizer, eu tô aqui pra acabar com a sua profissão, mas eu tô aqui pra abrir o seu mercado. Aí você tem duas escolhas. Você chora, ai, os subidos agora estão se metendo pra fazer gestão de tráfego orgânico. E aí você chora, você reclama, você esperneia, você perde os seus clientes, ou você fala assim, pô, legal o que esse cara tá propondo aqui, diferente. Ninguém trouxe essa abordagem que ele tá trazendo. E eu tenho uma vantagem pra ensinar. Cara, isso aqui é real, eu concordo como empresário, tanto nesse meu canal, que é novo, então, né, não vale tanto, quanto no meu outro negócio que tem 8 anos, é grande, de faturamento e lucro. Eu não tenho social media, cara. Por quê? Porque eu não achei um bom. É porque eles não me abordaram? É porque eles não vieram com o pitch certo? É porque... Mas assim, eu poderia pagar um social media. Se ele me provar que ele me faz dinheiro, eu pagaria feliz. Então assim, se ele realmente subir a barra do mercado, pode ser discurso de vendedor, pode ser real. O Sobral é muito bom no que faz, em geral. Se ele subir a barra do mercado, vai ter mais gente contratando social media ou gestor de tráfego orgânico, ou seja lá o que for. Ensinar isso? Por quê? Porque eu ensinei gestão de tráfego pago. O que eu tô fazendo? Eu tô mudando agora. Ao invés do cara usar a ferramenta que é a gestão de tráfego pago, eu vou fazer o gestor de A maioria dos negócios do Brasil não tem um social media. Tem muito espaço, cara. tráfego usar a gestão de tráfego orgânico, né? Para que ele use a gestão de tráfego orgânico em prol do crescimento do cliente. E aí eu digo, sem dúvida nenhuma, que o gestor de tráfego orgânico, ele tem que entender de tráfego pago. Olha que loucura. Por quê? Porque o gestor de tráfego orgânico, a profissão hoje de social media, de gestão de rede social, e mais uma vez, pô, eu não tô botando todo mundo dentro de uma mesma sacola, do mesmo cesto. Se você não se enquadra nisso, que excelente que você não se enquadra nisso. Inclusive, se quiser mandar uma mensagem lá pro grupo Permaneu, a gente tá sempre buscando pessoas boas que trabalham nessa área, tá? Não tô botando todo mundo, não tô atacando você, não tô atacando uma profissão, tô atacando um mercado que, pra mim, é muito pobre. Por quê? Porque falta habilidade 360 graus de criação de audiência. É um povo... Tô olhando o chat aqui, a galera tá falando, vai ser o subido orgânico, aí o outro é o subido vegano. Muito, você vai comprar curso de gestor de rede social, é curso de Instagram. Vai comprar um curso de gestão de rede social, pô, quem é que fala sobre construção de blog? Ninguém, porque não funciona. Será que não funciona ou só não tem ninguém olhando pra criação de blog? O meu blog traz muito cliente, acho que traz 20% do meu negócio. E eu escrevi as paradas há 6 anos atrás. Você vai comprar um curso de gestão de rede social, quase nenhum fala de YouTube. Quase nenhum fala de LinkedIn. Quase nenhum fala de TikTok. Por quê? Porque não tem uma visão 360 graus da criação de audiência. E não só falando de todas as plataformas, mas falando também de usar o tráfego pago como impulsionador do orgânico. E o tráfego orgânico como impulsionador do tráfego pago. E é essa a proposta que eu tenho pra você. Porque o gestor de tráfego pago, a pessoa que já tá inserida nesse mercado, tá se inserindo, tem muita habilidade pra fazer isso com muita facilidade. E aí eu te digo, com pouco tempo de estudo você consegue entregar um bom serviço sem ter que se matar de trabalhar, sem ter que se matar de fazer post. E aí eu digo, você não precisa manjar de Photoshop, edição de vídeo, dancinha pra entregar. Cara, eu queria fazer um comentário sobre essa frase aqui. Com pouco tempo de estudo, você consegue entregar um bom serviço sem ter que se matar de trabalhar. Porque parece que ele tirou isso aqui. Isso aqui é, cara... Ele vai fazer uma oferta, claramente, né? Ele vai vender para a audiência dele. Se você lembrar, eu fiz um vídeo sobre a equação do valor, do Alex Hormozzi. E o que ele fala é que o valor é o tamanho do sonho, vezes a porcentagem percebida de chance de conseguir, dividido pelo time delay, né, o prazo para esse sonho se concretizar, vezes o esforço ou sacrifício. Tá? O que ele está falando aqui? Tamanho do sonho. Dobre seu faturamento. É isso que ele falou lá no começo da aula. É um puta sonho. Dobre seu faturamento. O prazo. O que ele acabou de falar? Com pouco tempo. Ele não falou quanto tempo ainda, provavelmente ele vai quantificar isso quando ele for lançar o produto dele. Sem ter que se matar de trabalhar. Tá? Essa variável aqui ele não endereçou. A porcentagem de chance do cara conseguir, mas é porque o público dele já sabe. E, cara, é meio que o que ele estava falando antes, né? O social media médio é ruim.
Você é bom, é o que ficou implícito ali, né? Então, assim, se ele lançar isso aqui, vai ser matador, cara. Manjar de Photoshop, edição de vídeo, dancinha, pra entregar esse trabalho e faturar mais. Olha lá, não precisa aprender coisa difícil, fazer coisa demorada ou fazer uma parada que ninguém quer, né? E aí eu entro no último ponto dessa aula aqui, que é pra gente responder a pergunta. Como que funciona o tráfego orgânico, tá? E como que você pode lucrar sem ter que necessariamente vender post. Nada de errado com vender post, tá? Tem gente que vai criticar e vai dizer, não, tá errado. Olha, se é o seu modelo de negócio, tá ótimo. Mas o que eu te digo assim, o que dá pra entregar de serviço, a possibilidade que você tem de entregáveis quando você vai vender gestão de tráfego orgânico, cara, é outro nível. A quantidade de coisas que você pode entregar como um gestor de tráfego orgânico é surreal, tem entregável demais. Tem entregável. Agora ele vai, tá falando com a audiência dele, né? Ele vai concretizar o que até agora ele só prometeu, né? Ele mostrou que tem oportunidade, ele fez todo o discurso ali de lançamento de copy, ele mostrou que existe oportunidade, ele mostrou que dá dinheiro, que tem espaço de mercado, blá blá blá. Agora ele vai concretizar isso em entregáveis, provavelmente para matar a principal objeção, que é, cara, beleza, qual que é a diferença disso com um social media? O que eu vou fazer de fato, que eu não vou entregar post pronto? Demais, tem muita possibilidade do que a gente pode vender. E aí é aquilo. Não existe clareza, até que alguém mostra pra você. Aí alguém mostra pra você, e aí você diz assim, mas é óbvio que dá pra vender isso, né? É óbvio. Só que você pega hoje propostas, cursos que ensinam sobre orgânico, você vai ver que a maioria deles não vai falar de quase nenhum dos itens que eu vou trazer pra você aqui. Maioria deles. Maioria deles ensina a fazer o quê? Calendário editorial, pack de post, vende. Calendário editorial, pack de post, vende. Então, Verdade. mais uma vez, vou reforçar que quero Mais fechar, ou porque eu menos. quero muito que você esteja aqui na próxima semana. Na descrição desse vídeo tem o link pra você se cadastrar na aula que vai acontecer próxima terça-feira, Nova Revolução do Tráfego. Tá? Lá eu vou trazer muito mais detalhes sobre essa profissão, sobre esse profissional que eu acredito que vem pra somar muito e fazer um barulho nesse mercado. Eu vou fazer esse barulho no mercado e se você fizer parte disso, quem chega primeiro bebe água limpa. É isso, tá? Então, como que funciona o tráfego orgânico e como que você pode lucrar sem vender post? Quando a gente pra olhar pro tráfego orgânico, a gente tem algumas perguntas-chave, tá? E agora eu tô te falando isso não como um curioso, mas como um produtor de conteúdo. Dentro do meu mercado que eu me proponho a produzir conteúdo, tá? Se eu pegar o nicho de tráfego pago, eu sou o maior. Se eu pegar o nicho do marketing digital, eu sou um dos maiores. E me arrisco a dizer que eu devo estar em primeiro ou em segundo, quando o assunto é quanto de dinheiro que eu faço através do tráfego orgânico. Dinheiro, não é curtidinha, não é visualização, não é só o vídeo viral pelo vídeo viral, não. É o dinheiro que eu boto no bolso através do tráfego orgânico. Então é a partir desta perspectiva que eu tô te trazendo isso. Aí vem a pergunta, aí vem a noção, que é, beleza, vou começar a produzir tráfego orgânico. Quando qualquer empresa, um negócio local, um infoprodutor, um e-commerce, eles sempre vão se perguntar, primeira coisa, é o que postar. E não sobre qual conteúdo postar, porque essa é outra pergunta. Mas o que postar está relacionado a que tipo de conteúdo que nós vamos postar. Qual que é o conteúdo que vai defender a minha marca? Que pessoas que eu quero atrair com este conteúdo? Em qual plataforma que a gente vai publicar isso? Então é a primeira pergunta que a gente se faz. Aí depois a gente se pergunta, tá, beleza, uma vez definido isso, estrategicamente, qual tipo de conteúdo postar, e aí tem gente que vai dizer que você tem que postar o conteúdo no formato AIDA, o Yezer vai falar que você tem que postar o conteúdo no formato Coca, eu vou falar pra você que você tem que postar no formato Retina, tem gente que vai dizer que é a estratégia Kibe, tem gente que vai dizer que é a estratégia de descoberta, consideração, relação, conversão, retenção. Cada pessoa vai trazer um framework, um método pra você postar, tá? Mas a questão é, esse tipo de conteúdo que vai ser postado, isso tem que ser previamente definido. Pra mim, todas essas estratégias que as pessoas pintam como suas, inclusive eu, são só maneiras da gente trazer uma autoralidade, uma personalidade pra nossa comunicação. E essa personalidade... Isso aqui é a maior verdade, gente. Os fundamentos são todos os mesmos. Não é da internet isso. Sempre foi os mesmos fundamentos e a galera vai reembalando de formas diferentes pra chegar em públicos diferentes, né? Se eu ensino um AIDA, tem gente que vai falar, mano, não quero saber disso aí. Aí o outro vai lá e ensina o Kibe. Nossa, é a nova estratégia aqui. A galera gosta de novidade, o fundamento é sempre o mesmo, mas faz parte. A personalidade da comunicação, ela tá justamente ligada a isso daqui, o que postar. Como que eu vou comunicar isso pras pessoas? E aí depois entra assim, qual conteúdo postar. Então, qual conteúdo que eu vou postar? Qual que vai ser o formato desse conteúdo? Vai ser um conteúdo que... E aí a gente vai falar muito disso na aula da próxima terça. Vai ser um conteúdo que foi criado? Vai ser um conteúdo que foi minerado? Vai ser um conteúdo derivado, referenciado, documentado? São os tipos de conteúdo que a gente pode criar. Qual que é o conteúdo que vai ser publicado? Qual que é o formato? Em qual rede social? E aí, onde que ele vai sair, né? Vai sair no Instagram? É um conteúdo do LinkedIn? É um conteúdo que vai pro Twitter? Eu vou postar ele no Pinterest? Só que não basta postar, eu tenho que fazer esse conteúdo chegar até as pessoas. Que aqui é um ciclo da gente produzir conteúdo na internet. Qualquer empresa que vai produzir conteúdo na internet vai se preocupar com essas coisas. Agora, aqui que vem a parte interessante. Se tudo isso daqui está relacionado a tráfego orgânico, quer dizer que eu posso vender serviços em cada uma dessas áreas, em cada um desses pontos. Eu posso vender em todos? Pode, mas eu acho que é meio insustentável. Aí eu acho que você vai ter que cobrar muito caro pra valer a pena pra você. Mas o que postar, por exemplo, eu posso vender calendário editorial, posso vender persona e manual de tom de voz, né? Posso vender criação de persona ou criação de manual de tom de voz de uma marca. Qual o conteúdo que eu posto? Eu posso vender sim, tá? Não tem nada de errado. Eu posso vender criação de publicação. Eu posso vender roteiro. Eu posso vender edição de vídeo. Eu posso vender criação de uma inteligência artificial que vai criar os conteúdos pra pessoa. Eu posso vender mineração de conteúdo. Eu posso vender ideias e referências.
Aqui tá tudo falando sobre o que publicar. Ah, mas as pessoas pagariam por isso? Eu pagaria por absolutamente todas essas coisas. É claro que vão ter marcas e marcas no mercado. Uma coisa é eu vender um conteúdo pra uma pessoa que investe milhões de reais todo ano em produção de conteúdo. Outra coisa é vender isso daqui pra uma pessoa, pra um dono do negócio. Provavelmente você não vai vender tudo isso. Você nem... Eu vou fazer um comentário aqui que eu vou deixar o subir dos putos, mas eu vou fazer ele como empresário. Eu não contrataria um cara com perfil de gestor de tráfego para fazer algumas dessas coisas. É difícil achar um gestor de tráfego que é bom de roteiro, edição de vídeo. Cara, difícil. Ideias e referências? Pode ser, porque é um trabalho mais analítico. Então, não sei. Não vou dizer que o Sobral tá viajando aqui. Realmente dá para o cara vender tudo isso, mas tem coisas que eu, Bruno, não compraria desse tipo de profissional. Nem tem que vender tudo isso. Você tem que vender o que você dá conta de entregar. Aí onde postar? Pô, eu posso e devo vender. E aí tá muito social media já entrega isso, é óbvio. Agendamento de publicação. Então é um entregável. Como que eu faço esse conteúdo chegar até as pessoas? Aqui entra a habilidade que a maioria dos gestores de redes sociais não tem. E digo mais, que a maioria dos gestores de tráfego pago não tem. A maioria dos gestores de tráfego pago não sabe distribuir conteúdo do jeito certo. Afirmo sem dúvida. Eu sou o cara que mais forma gestor de tráfego no Brasil. A maioria não sabe. Se você tem essa habilidade, você pode vender isso daqui, separado, que eu garanto pra você. Você vai ganhar mais dinheiro. Fazendo a mesma coisa que você já faz hoje, só adquirindo uma habilidade um pouco mais estratégica, entendendo mais sobre o orgânico. Porque você tem que entender sobre o orgânico pra fazer isso. Você pode vender também distribuição orgânica, que é você ir atrás, você divulgar os conteúdos da pessoa, mais incomum, mas pode ser. E aí como que eu transformo essa audiência em clientes? Aí vem a venda de serviços extras, tá? Como e-book, site, automação, social selling, configuração e otimização de Google Meu Negócio e tráfego pago também. O cara tá pondo tudo aí, cara. Vamos ver. Entra como um serviço que eu posso vender aqui para converter essa audiência, encaminhar esses seguidores pro WhatsApp, por exemplo, pro direct do Instagram para comprar, pro site para eles comprarem. De maneira simples a gente faz isso. Se a audiência tá criada, converter ela depois é fácil. E aí como eu começo os resultados? Pô, aí tem análise e acompanhamento de KPI. Aí tem suporte. Tá? Então tudo isso daqui são o quê? É o primeiro esboço, a gente vai falar isso mais uma vez, eu vou detalhar isso aqui na semana que vem pra você, mas isso aqui é o primeiro esboço do que você pode entregar, quais são seus entregáveis como um gestor de tráfego orgânico. A gente não vai vender tudo isso daqui. Mas entenda que as possibilidades que eu tenho são muito maiores do que vender post. Quando a gente fala de social media, de tráfego orgânico, a pessoa que tá com a visão fechada, ela fala assim, vender post, vender post, vender post. Não é. É muito mais amplo do que isso. É muito mais amplo. E vai botar muito mais dinheiro no seu bolso do que você imagina. Por que vai botar mais dinheiro no seu bolso do que você imagina? Porque mais... Cara, assim, ó, eu achei essa parte aqui a mais fraca do vídeo dele. Eu não contrataria um manual de tom de voz de um gestor de tráfego. E aí você falar que o cara vai virar um puta copywriter, cara, não sei. Eu esperava uma coisa mais concreta do Sobral. Tipo assim, as partes do tráfego orgânico que mais fazem interface com o tráfego pago e que são mais estratégicas são calendário editorial, pesquisa de keywords. Você vai ajudar o cara a descobrir o que postar e se o post dele tá dando certo sim ou não. Mas é essa parte de criar os posts, de tom de voz e tal, você vai ter que trabalhar com outros profissionais que... Tô falando que não dá pra fazer, né? Mas chega uma hora que é difícil, cara. O cara fica generalista demais. Mais uma vez. Você vai ter a possibilidade de fechar novos clientes através dessa habilidade. Você vai ter mais habilidade dentro de você para se tornar mais estratégico e vender mais caro para os mesmos clientes, porque agora você é melhor. E você pode vender outros serviços. E aí o grande risco de... Por exemplo, o cliente dele, que é gestor de tráfego, tá vendo tudo isso aí e fala, nossa, eu posso vender tudo isso. O grande risco que esse cara corre é o mesmo que o Sobral tá correndo. Que é o que eu falei agora há pouco. Qual que é o risco do Sobral? É esse aqui. É diluir a marca dele. Certo? Se eu contrato um gestor de tráfego, que é gestor de tráfego, o cara é especialista. Eu estou contratando um especialista, eu vou pagar um preço de especialista para ele. Se eu descubro que esse cara, puta, ele também vende criação de post, manual de tom de voz, cara, um monte de outras coisas, eu falo, tá bom, esse cara é uma agência de marketing normal. Tipo, dessas generalistas que não faz nada bem. Então, assim, pode ser tiro no pé pro cliente dele também, né? Qual que é a vantagem pro cliente dele? Ele vai monetizar melhor o negócio. É igualzinho. Essa estratégia de tráfego orgânico do Sobral, tanto pro cliente dele, quanto para ele, a vantagem e o risco é o mesmo. A vantagem, novos clientes, novos produtos para os mesmos clientes, tal. A desvantagem, diluir o posicionamento e a pessoa falar, ah lá, mais um que faz de tudo. Como é que fala? É Master of None, aquele ditado americano. Cara, é o cara que sabe de tudo, mas não é bom em nada. Pro Sobral é um risco menor, porque a galera sabe que ele é muito bom em tráfego pago, ninguém vai se esquecer disso. Aí ele pode voltar atrás daqui um ano. Agora, para o gestor de tráfego que não está bem estabelecido, não tem 50 clientes que confiam nele, e aí ele põe um serviço de cada vez para ir vendo o que acontece, o cara que está começando entra nessa de, vou fazer orgânico também, vou fazer um monte de coisa, é arriscado, porque a percepção de valor
pode ser bem menor. Eu, quando eu vou contratar um gestor de tráfego, eu quero que o cara seja só gestor de tráfego, na maioria das vezes, porque eu tô pondo meu dinheiro lá. E se esse cara faz 58 coisas, eu vou ter medo do cara perder meu dinheiro. Então, assim, tem um risco também, cara. Para os mesmos clientes. Tá, Pedro, beleza. Mas, caminha comigo. Com pouco tempo, não é muito tempo de estudo, com pouco tempo, você adiciona uma habilidade no seu portfólio de habilidades, no seu patrimônio pessoal. O seu patrimônio pessoal não é só o que você tem de bens físicos, mas é o seu conhecimento. Você adiciona no seu patrimônio pessoal uma habilidade que vai fazer você fechar mais clientes, reter os clientes que você já tem, aumentar o seu ticket médio e fazer o seu trabalho atual de gestor de tráfego pago gerar ainda mais resultado. Eu afirmo pra você que não tem por que você não aprender essa habilidade. Não tem por que você não aprender. Beleza, Pedro, mas como que eu aprendo essa parada? Como que eu faço pra botar a mão na massa? Como que eu adquiro essas habilidades? Qual que é a maneira mais fácil de eu aprender a ser um gestor de tráfego orgânico e vender isso pros meus clientes? Isso eu te conto na próxima terça-feira, às 8 horas da noite, tá? Extraordinariamente, vamos falar sobre... Beleza, acho que chegamos ao fim. Rapaziada, minhas conclusões e últimos pensamentos. Eu acho que a pista ficou salgada pros social medias. Se fosse contratar um social media hoje, eu procuraria um cara que aprendeu com o Sobral, talvez. Ou um cara que tem aquele perfil que eu falei, que é um cara analítico, olhar para resultado e que é hard work, não é o cara que vai só ficar me entregando post. Acho que ficou difícil para esses caras. Não tô falando que você tem que aprender com o Sobral, você pode aprender com qualquer pessoa isso, mas você tem que ter essa mentalidade para ser social media e ganhar grana e ser bom, você tem que ter essa mentalidade de dar dinheiro pro seu cliente, basicamente. E aí ele vai dar dinheiro para você. A questão do Sobral, eu achei que a estratégia dele foi ousada. Eu acho que... Eu tô supondo, tá? Mas eu acho que ele tá fazendo isso porque ele chegou num tamanho ali que tava difícil de crescer, porque só para repor o churn dele na comunidade já tava ficando difícil, porque a comunidade dele é muito grande. Então, tô supondo, tá? Mas se ele precisa trazer 10 mil pessoas por ano novas para a comunidade, todo mundo já viu, ele já conhece. Vai ficar cada vez mais difícil converter. Só para se manter no mesmo tamanho é difícil. E esse é um problema comum em negócios de recorrência. Eu estou inferindo que o problema é esse. Eu não tenho informações insider, né? Mas é um problema comum para negócios de recorrência. E foi uma decisão ousada. Eu acho que ele tem uma grande vantagem, que essa decisão ele pode voltar atrás muito fácil. Ela pode dobrar, triplicar o faturamento dele tranquilamente. E ela pode também diluir o posicionamento dele, ele deixa aberto um espaço no mercado para entrarem outras pessoas e virarem mais gestor de tráfego raiz. Eu acho difícil, porque a marca dele é muito forte, cara. Então, eu acho que assim, não vai acontecer em 1 ano ou 2, então ele tem tempo para voltar atrás, avaliar, mas é o risco. E pro cliente dele, eu acho que o risco é o mesmo, só que a maioria dos clientes dele não tem a marca tão forte quanto ele. No geral, eu achei bem boa a estratégia dele, porque talvez seja a única forma de dobrar o negócio dele, é indo para outras verticais. Então, sair um pouco de tráfego pago, expandir um pouco o escopo. Não tenho números do negócio dele para dizer isso categoricamente, mas me parece que o mercado já deu uma estabilizada, ele já é muito grande, para ele ter um crescimento relevante, ele tem que começar a explorar outras coisas. E eu achei que das coisas que ele poderia explorar, ele poderia ter explorado copy, ele poderia ter explorado produção de criativos. O tráfego orgânico realmente é que está mais perto para ele. Acho que ele vai vender pra caramba isso aí. Eu acho que assim, na pior das hipóteses, os clientes dele vão se tornar profissionais mais estratégicos. Se vai fazer sentido para todos vender tráfego orgânico também, eu não sei, cara. Talvez pro cara que atende negócios locais faça, porque ele pode vender Google Meu Negócio, ele pode vender um blog, pode vender calendário editorial para Instagram. Agora, para quem faz, por exemplo, lançamento, essas coisas de cursos, talvez deixe esse profissional um passo mais próximo de virar um coprodutor, que é um profissional que ganha mais, é a evolução do gestor de tráfego ali. Acho que faz sentido pro cliente dele aprender isso, mas eu acho que tem esse risco do cara virar uma agência de marketing, entendeu? Ele tem uma agência de tráfego pago que é super especialista e aí ele acaba virando uma agência de marketing. Acho que esse é o grande risco. Tomara que o Sobral alerte eles a esse risco. Se você gostou desse react, tem outros conteúdos no canal. Eu não faço tanto react ainda, mas se você gostar, comenta aí embaixo que eu posso fazer mais. Me fala o que eu deveria reagir. Não precisam ser coisas atuais, mas tem vários vídeos no canal sobre estratégia de negócio, sobre empreendedorismo, sobre criação de novas ideias, modelos de negócio diferentes, maioria de internet. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo. Vou deixar um vídeo bom do canal para você assistir em seguida. Falou!